Pronto. Alô, boa noite para todo mundo. Todo mundo ouvindo? Ok, bom, ainda não tenho, deixa eu ver aqui. Bom, gente, eu vou aqui compartilhar minha tela. Todo mundo enxergando? Bom, então, boa noite para todo mundo. Muito legal estar aqui nesse espaço aqui da Bean Experts. É bom fazer parte aqui do que eu considero a elite aqui da galera que entende muito de BIM nesse Brasil, né, que ainda está batalhando aqui, resistindo diante desses últimos 4 anos aí de recessão, né, os heróis, né, da resistência do nosso setor. Hoje em dia eu estou trabalhando aqui em Porto Alegre também, num escritório que é multidisciplinar, tá, que é a IBR Engenharia. A gente trabalha tudo em BIM e eu vou falar um pouquinho dessa experiência, um pouco das coisas que eu estou citando aqui nessa abordagem sobre as potencialidades. Na verdade, assim, não é exatamente que só tem isso. Na verdade, a gente está no meio de um processo de transformação e novas possibilidades estão se abrindo. Então, eu espero que eu ajude vocês a perceber que a gente está só no início de um processo, tá bom? Minha formação aqui, experiência, né, sou formado em 85 na Universidade de Santa Úrsula, em arquitetura e urbanismo. Participei de alguns projetos, ainda na época analógica, né, tudo feito na mão, um projeto do Projac da Rede Globo, lá no Rio, Madureira Shopping Rio, que foi um dos primeiros shoppings dentro do conceito novo de shopping center, também foi desenvolvido na mão. Shopping Metropolitano já foi um shopping que eu trabalhei durante 3 anos de história do Baruch, já foi um shopping utilizando ferramenta 3D, mas ainda não utilizando o BIM, mas foi uma experiência bem legal. Tá? Trabalhei de 2010 a 2012 aí como Customer Success Engineer, dando suporte para alguns clientes específicos do Autodesk no Brasil e ajudando também, relatando algumas informações para a equipe de desenvolvimento de produto, né, para poder garantir melhorias, enfim, aprimorar a ferramenta para o mercado brasileiro. E a partir de 2012, né, eu comecei a trabalhar com projetos efetivamente com tecnologia BIM. E aí alguns projetos assim emblemáticos que foi, por exemplo, colaborei aí nesse projeto da Petrobras lá de Santos, né, junto apoiando o escritório do Contier, né, foi o primeiro projeto de BIM no Brasil, assim, foi realmente um edital de concorrência, né, que demandava que a consultora que vencesse tinha que desenvolver o projeto executivo em BIM. O projeto Ilhapura, não sei se vocês conhecem, mas é um condomínio de 31 torres residenciais, que foi a Vila dos Atletas durante as Olimpíadas de 2016. Também a gente utilizou tecnologia BIM. Não foi exatamente full, mas participamos bastante. Chegamos até a desenvolver em um dos condomínios de 6 torres. A gente chegou a terminar o projeto executivo de alguns projetos de instalações totalmente em BIM. Como a Mariana falou, eu passei pouco mais de um ano no Catar. Esse foi o estado de Al-Wakra, foi um dos últimos projetos da Zaha Hadid. Participei lá da equipe que terminou de desenvolver o projeto executivo para a construtora que venceu a concorrência lá no Catar. Essa aqui é uma das últimas fotos, o estádio está praticamente pronto, já teve uma partida de futebol de inauguração oficial do estádio. Também trabalhei nesse estádio aqui, que é o estádio de Al Bayt, também no Catar, né? Também já está quase pronto, ou seja, já está quase totalizando 3 estádios totalmente prontos para a Copa de 22. É um estádio gigantesco, para até 60 mil espectadores, totalmente climatizado. Foi uma experiência muito interessante. Tá? Também colaboro, né, com o Sinduscon, né, do Rio de Janeiro, Firjan, já dei palestras também aqui no Sul, para a Asbeia. Fui palestrante no AU Brasil de 2012 a 2016. Infelizmente acabou. Atualmente eu também estou dando aula no Master BIM do IPOG. Então, quem quiser aprimorar seus conhecimentos e participar, é um curso bem interessante. Tá? Meu contato, né, meu e-mail, caso depois vocês queiram tirar alguma informação, coisa e tal, Facebook e LinkedIn também. Então, se alguém depois quiser algum contato, é só me procurar. Não é nada difícil e podemos aí trocar informações e experiências, tá?
Eu vou começar aqui falando um pouquinho, né, sobre essa diferença esse encontro, né, do mundo analógico com o mundo digital, que é basicamente o que a gente está ainda vivendo essa pororoca, né, resolvi fazer aqui uma brincadeira entre o encontro desses dois mundos, né, e aí eu passei para o relógio, né, o relógio básico, o que um relógio básico te oferece de informação e o que hoje em dia um simples Fitbit ou alguma coisa simples é capaz de dar, né, com o mesmo tamanho, o mesmo peso, mas já te abre uma possibilidade imensa. E mesmo um relógio caríssimo, feito Rolex, né, e um top de linha, um S3 aí da Samsung, né, o que ele pode te oferecer, né? Então a gente está diante de um mundo em que a digitalização, a informação disponível e as possibilidades que se abrem são realmente incríveis, né? Então a gente hoje em dia tem para tentar fazer a passagem de bastão do mundo analógico para o mundo digital e finalmente o setor de arquitetura, engenharia e construção está saindo, né, da sua idade da pedra, né, de um processo que praticamente remonta desde a fase do Renascimento e estamos agora entrando nessa nova era. E então só para relembrar aqui, né, o que era um projeto 2D, né, quer dizer que basicamente ele se resumia a plantas, cortes, elevações, detalhes, né, perspectivas, né, o processo era super tradicional e basicamente era uma informação que dependia da interpretação do usuário, os dados e informações eram dissociados dos objetos, né? O usuário está fora do espaço, ele está no exterior, ele não está dentro do espaço, né? E é um processo, geralmente é um processo sequencial, mais lento, né? Enfim, se vocês já leram um pouquinho sobre BIM, já perceberam que o processo ele era muito desconectado, as coisas não caminhavam em paralelo como hoje em dia a gente já consegue no ambiente BIM. E aí, quando surge o BIM, né, que traz um emaranhado de processos, softwares, informação, isso se transforma, né, e aí a gente entra numa fase de Big Data, ou seja, o projeto, na verdade, ele é uma mistura de objetos, né, e esses objetos passam a ter dados, né, quando a gente entra nessa parte de orientado a objeto. Isso gera uma massa de datas, de informação absurda, né, a gente passa a trabalhar com multiprocessamento, né? Ou seja, a gente passa a trabalhar com análise e simulação, e a gente entra num momento onde o usuário ele vai para o interior agora do espaço, né? Então, isso é uma mudança de paradigma fortíssima, né? A gente está rompendo a clássica percepção do espaço, que sempre foi criada em cima da geometria descritiva, né? Desde do Renascimento, né? Com o desenvolvimento da perspectiva de fuga. E isso muda barbaramente o jogo. Eu acho que os reflexos dessa mudança ainda estão apenas se iniciando. A gente ainda não entrou nessa fase. Possivelmente aí vai ter mais umas 2 ou 3 gerações de arquitetos e designers que vão estar praticamente totalmente full 3D, né? Em cima, obviamente, de programas virtuais, né? O que rompe barbaramente todos os conceitos e entendimentos que a gente tem sobre o que é desenhar, conceber arquitetura, ou, enfim, fazer projeto. E aí a gente, então, trabalhando dentro do BIM, né, a gente tem esse famoso slide, né, que fala sobre toda a fase do Building Information Modeling, né, que é desde a fase de definição dos pré-requisitos, vai para a parte conceitual, depois desenvolve, faz as análises, documentação, planejamento, construção, fabricação, canteiro, operação e manutenção 6D e até eventualmente a demolição ou entra na fase de renovação, né? Só que, basicamente, o que a gente está falando aqui é que a gente entra num processo agora de virtualização da construção e que ele só foi possível graças ao absurda evolução da tecnologia, não só da tecnologia de hardware, obviamente que hardware, porque só com hardware mais evoluído a gente pode desenvolver softwares também mais complexos, né? Mas isso trouxe para o nível que eu chamaria do nível dos mortais, né? E a construção civil nunca foi exatamente um setor que, apesar de ser chamado indústria, muita gente, a gente não considera exatamente uma indústria, mas era um setor que nunca teve muito dinheiro sobrando para investir nos prédios, né? Já que você tem tantos custos envolvidos, né? De terreno, construção propriamente dito.
Então, não existe realmente, nunca houve um dinheiro sobrando para participar, por exemplo, o que aconteceu nas outras indústrias, né? Se vocês analisarem o que aconteceu no passado com as indústrias automotivas, né, de processos mais industrializados, né, onde as indústrias tinham uma escala de produção e de ganhos que permitia, que justificava eles investirem $100 mil numa estação microstation, entendeu? Com softwares caríssimos, né? Isso sempre foi impensável para a arquitetura e construção para a engenharia, né? Onde vamos dizer, a verba disponível para desenvolvimento é sempre muito mais modesta, né? E, na verdade, o que aconteceu aqui com o desenvolvimento da tecnologia, os preços caíram bastante, ficaram muito mais acessíveis, e isso está permitindo essa gigantesca, agora, vertiginosa transformação do setor, né? Então, a gente está vendo cada dia, cada 6 meses, novos softwares, novos conexões, possibilidades, é uma coisa incrível. E, então, assim, o que o BIM oferece para a gente, né? Quais são as áreas de atuação de BIM? Então, para a gente poder falar sobre possibilidades de ganhos, áreas de remuneração, né? Precisa a gente entender quais são os cenários que se apresentam. Então, por exemplo, na parte de projeto, né? Então, a gente está falando de extração de quantitativos, visualizações, compatibilização, análise de eficiência energética, critérios de sustentabilidade, análise de engenharia em geral. Isso aqui a gente está falando quando o projeto ainda está numa fase de intenção, ele ainda não entrou na fase de realização, né? Na fase de construção, aí a gente já entra num processo de planejamento e controle 4D, gestão de custos, fabricação digital, logística, representações virtuais, coordenação 3D. Enfim, isso já tem a ver com a gente transformando aquela ideia numa realidade. E depois a gente entra na fase de operação e manutenção, onde estatisticamente é onde está o dinheiro propriamente dito, né? Não sei se vocês estão cientes, mas de maneira geral, para cada real que é gasto, né, em projetos, são cerca de 20 para a construção e aproximadamente 80 para a operação e manutenção. Então, a verdadeira, assim, o grosso do dinheiro realmente está na fase final, está na fase do usuário, de quem vai usar esse espaço, né, e se utilizar dele para morar, para desenvolver sua atividade produtiva, enfim. É ali que estão realmente os principais ganhos. Dados e informações. Eu fiz aqui uma rápida simulação do que seria, por exemplo, hoje em dia a gente tem de informação sobre os elementos de um projeto, né? Quer dizer, você tem um elemento qualquer, e aí a gente está falando que a gente, através desse ambiente digitalizado, né? Então a gente tem geometria e formato, massa, área, volume, né? Perímetro, a parte de dados para instalação, material e acabamento, normas técnicas, ou seja, quais são as normas que a gente tem que atender, simulação em comportamento, ou seja, a gente hoje em dia tem uma situação onde o profissional não basta mais você ser criativo, você na verdade tem que justificar e mostrar que a sua criatividade ela realmente contribui, ela colabora e ela está de olho na economia, na otimização dos recursos, né? Por isso que a gente está falando de simulação e comportamento. A gente tem as informações que dizem respeito aos fornecedores, fabricantes, né? A gente tem as informações que dizem respeito a quem faz as instalações, né? Seja aplicação de produto, instalação de equipamento. Você tem dados, né, com data de instalação. Isso é uma coisa que pouca gente presta atenção, mas você já começa a fazer a conexão com o mundo de quem vai operar o prédio, quem vai se utilizar da edificação ou da construção. Você tem a parte de manutenção e operação, né? Ou seja, isso é todo um mundo, né, que é mais conhecido como facilities. Você tem as questões de prazo de entrega, né? Porque em algumas operações a gente se esquece que alguns produtos, né? Se você esquecer que você tem que pedir com um determinado prazo, você vai ter a sua obra pronta, entre aspas, aí, mas vai estar faltando alguma coisa. A parte de performance, que hoje em dia, né, a gente finalmente no Brasil, graças à norma de desempenho, a gente já está
apto, mesmo que ainda não na prática esteja acontecendo em full, mas a gente está podendo, digamos assim, estabelecer os selos de eficiência da edificação. Por exemplo, quem for comprar não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na França, por exemplo, todos os imóveis, e quando eles são anunciados, ele tem a ficha dele de performance, né? Quanto que ele consome de energia e tudo mais. Então, a gente ainda não utiliza essa informação no Brasil para valorizar os nossos imóveis, né? Mas já deveria isso, e lá fora isso já é uma prática, né? Então a gente já deveria pensar. Só que normalmente essas informações todas que eu estou citando aqui para vocês, e consequentemente a gente deve ter N outras informações, tá? Mas com o BIM, né, com esse processo digital, a gente consegue ter isso tudo no próprio objeto, né, de projeto. Muita gente vai dizer assim, mas por que eu tenho isso nas minhas planilhas, né? Pois é, e aí, recentemente eu vou citar um caso de um projeto que eu estou desenvolvendo, que o arquiteto encaminhou para a gente, o estudo conceitual, né, da edificação, e falou assim, não, olha só, eu já fiz aqui, você pode olhar nas plantas que eu já fiz, estão tudo lá discriminado quais são os revestimentos, acabamentos, eu não terminei de revisar aqui o documento Word, né, com esse material, mas acho que você consegue fazer esse misto quente. Aí eu bati em pé e pedi para ele assim, olha, isso envolve uma certa responsabilidade, se você puder dar uma olhada para mim. Não, tudo bem, eu te entrego isso amanhã. Esse amanhã dele levou mais de uma semana, porque ele descobriu durante o processo que ele não estava tão coordenado assim, e na verdade existiam várias inconsistências, porque ele é um arquiteto que trabalha ainda no modo analógico, com base em desenho, o desenho que na verdade você tem uma informação gráfica que necessariamente não contém uma informação de dados sobre o objeto que ele representa, né? Então acho que aí já começou a demonstrar o que significa a gente trabalhar dentro de um ambiente digital, dentro de um ambiente BIM, né? E os conflitos que acontecem. E eu estou falando para vocês que hoje, 2019, eu ainda estou tendo que desenvolver um projeto onde a arquitetura está vindo de forma totalmente analógica e ainda estou tendo que esperar, ainda estou tendo que aguardar. Então isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina, ainda nos dias de hoje, né? Não tenho nada contra quem gosta de trabalhar com desenho, eu não, longe de mim querer criticar sobre a qualidade do profissional, mas o problema é que a gente está passando por um momento que a gente não tem mais tanto tempo disponível para aguardar em que as coisas aconteçam no tempo analógico, infelizmente, né? Eu sempre digo assim, a gente pode fazer excelentes projetos e arquiteturas perfeitamente coordenados, compatibilizados, mas talvez não dentro do tempo disponível que a gente possui para os dias de hoje e que tempo envolve custo, envolve dinheiro. Então, esse é o grande problema. E aí a gente entra num processo, né, que vou usar aqui o termo basicamente em inglês, né, quer dizer, mas é um impacto disruptivo mesmo, é uma quebra mesmo, é um processo que está sendo quebrado, né, com a adoção das novas tecnologias, onde a gente então tem a virtualização do projeto, a gente entra num processo de pré-construção virtual, né, parecem as duas coisas, mas são ligeiramente diferentes, né, porque às vezes quando você está concebendo, você não está necessariamente pensando na forma com a qual você vai construir, mas na sequência você já começa a inserir esses dados. Você tem toda a parte de Big Data, ou seja, todas as informações pertinentes ao projeto que passam a ficar disponíveis à medida que o projeto vai se desenvolvendo. Você tem a questão da inteligência artificial, que vai estar mudando profundamente não só a maneira como a gente desenvolve o projeto, mas diversas ferramentas que estão disponíveis com o processo de inteligência artificial por trás e que torna a interpretação dos dados muito mais eficiente e rápida, tá? Abrindo inclusive novas possibilidades para a gente testar algumas coisas, validar algumas situações que a gente antes não fazia. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem o teatro, a Ópera de Sydney, mas é um teatro que foi, teoricamente, venceu um concurso, né? Recentemente, inclusive, fizeram uma brincadeira, né? Um meme sobre vários exemplos de como poderia ter sido, né, o teatro, a Ópera de Sydney, se tivesse sido construída com outros projetos. E, obviamente, o projeto mais impactante foi o que foi construído, mas necessariamente não era o mais eficiente e deu um trabalho desgraçado, porque todo o formato dele era o oposto do que acusticamente o teatro deveria funcionar. Então, o teatro é lindo, virou um ícone de Sydney, mas em compensação gastou-se talvez o dobro do que deveria, porque ele era totalmente inadequado no conceito dele interno.
Então, são algumas singularidades que acontecem, né? Ainda acontecem nos dias de hoje, né? E para completar, a realidade aumentada, né? Se eu estou falando de realidade aumentada, obviamente já estou mais ou menos considerando que existe a realidade virtual embutida, mas é uma nova forma da gente interagir com o mundo real, antevendo, antecipando ou enxergando por trás da nossa realidade, né? A virtualização de algum elemento que a gente queira ver, que esteja por trás, ou que a gente esteja querendo prever que vai ter que executar. Então, são elementos, esses 5 tópicos, são elementos que estão alterando profundamente, não apenas a maneira como que a gente faz projeto, mas acho que começam a abrir diversas portas novas da gente oferecer novos serviços, né? Para os nossos clientes, né? E quando eu falo oferecer novas portas, porque isso, na verdade, traz para a gente a possibilidade de oferecer e agregar valor ao projeto. Então, o projeto deixa de ser um simples emaranhado de linhas representativas de uma intenção de projeto e passa a ser efetivamente algo mais focado e mais alinhado com os interesses e os objetivos do nosso cliente, tá? Onde a gente já tem que comprovar o atendimento de certificações, de códigos de segurança, de normas técnicas, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei lá no Catar, vários itens que a gente projetava, a gente já tinha que provar que a gente estava atendendo a pelo menos 2 normas técnicas internacionais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de processos digitais. Não é simplesmente, eu fiz, eu atendi. Não, mas eu tenho que provar, eu tenho que mostrar que as regras, todos os degraus de uma escada estão atendendo, os posicionamentos de guarda-corpo, utilização de materiais, distância de suportes, enfim, um emaranhado de coisas que a gente normalmente coloca no nosso dia a dia e que na maioria dos casos hoje em dia existem regras e mais regras e normas técnicas que a gente tem que atender e que, na verdade, garantem para a gente como é que eu vou chamar assim, um cenário mais tranquilo em termos de compliance, né? Ou seja, de evitar possíveis conflitos, né? Porque acidentes acontecem e depois vão vir atrás de responsabilizar quem foi que deixou alguma ponta aberta, alguma ponta solta, né? Então, quando a gente fala de compliance, a gente está falando disso, né? Sobre responsabilidade, tá? Então, a gente no Brasil ainda está, os cases de responsabilidade de projeto estão começando a aparecer aos poucos, né? Teoricamente, a norma de desempenho ela estabelece uma matriz de responsabilidades, né? Que no Brasil recai muito sobre as construtoras, por isso que as construtoras às vezes receiam um pouco sobre pagar um pouco melhor a área de projeto, até porque historicamente os engenheiros sempre acham que o projeto está cheio de informação furada. Na prática, isso realmente acontece, né? No mundo 2D. E a gente está tentando agora mostrar para eles que não é bem assim. Tá? Bom, vamos lá. Visualização e percepção. Então, hoje, na verdade, eu acho que existe... se vocês olharem a imagem da esquerda, né, a gente enxerga, na verdade, por conta do foco, por conta da nossa matriz de responsabilidade, a gente às vezes enfoca muito um determinado mundo, um verdadeiro mundo, né, que cabe a nós como profissionais. Só que, na verdade, isso está inserido dentro de um contexto de N outras possibilidades, informações, de interligações com outras áreas, né? Então, assim, eu acho que a gente hoje está entrando num mundo onde nosso mundinho, né, ele está inserido dentro de um contexto muito maior. E essa percepção é que talvez permita a gente conectar, né, os pontos, unir pontos diferentes que possivelmente vão oferecer novas entregáveis e produtos que podem ser vendidos para os nossos clientes. Então é importante a gente estar atento e entender exatamente quais são, em que contexto a gente se encontra dentro de um projeto, tá? Enquanto profissional. E aí eu entro dentro dessa parte que eu digo que Big Data, né, ela oferece, né, a mesma coisa que novos produtos, né? E que produtos seriam esses que a gente pode incorporar nos escritórios, né? Como é que pode acontecer isso? Justamente aquilo que eu falei, né? Informação, né? Se vocês olharem nos últimos anos o que aconteceu em diversas áreas, né? Da música, da medicina, né? O que está acontecendo é uma transformação absurda, né? Então, hoje em dia, você, por exemplo, você tem o Dr. Watson da IBM, né? Que anda fazendo processamento
de dados de exames médicos, né, a nível mundial, e pode estabelecer uma análise não mais com uma amostragem de 5 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, mas pode fazer uma amostragem com base em 1 bilhão de pessoas, né? E as estatísticas passam a ser muito mais confiáveis, e de repente não é que o computador vai dizer o que vocês têm, mas o computador mostra para o médico algumas alternativas, inclusive algumas até que talvez ele não pensaria no primeiro momento, né? Então, quando a gente está falando de erros médicos, talvez hoje em dia, talvez a gente tem agora um aliado muito interessante, que é justamente essa questão da Big Data, né? E na nossa área de construção, também a construção ela vai adquirindo ao longo dos anos uma série de regras e normas justamente para aprimorar questões de segurança, ao longo dos anos, justamente analisando o que deu certo, o que deu errado, né? As tragédias, os problemas, ele vai transformando tudo aquilo em novas normas de proteção para garantir a proteção dos usuários, né? Então, isso traz também novos produtos, são novas possibilidades que vão se abrir, né? A gente vai perceber e interligar novas hipóteses vão ser criadas a partir dessa massa de dados que ficam disponíveis. E aqui eu começo a mostrar para vocês uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que é quando a gente fala de design colaborativo, e eu vou mostrar aqui 3 exemplos, então, de 3 escritórios diferentes, né? No caso aqui eu começo pelo escritório do Foster Partners, com 2 projetos emblemáticos, né? Que é o estádio Lusail, no Catar, que também está em construção, e o escritório da Bloomberg, né? E quando a gente olha essas imagens, quando a gente olha toda essa arquitetura ela não é gratuita, essa arquitetura ela não nasce simplesmente com um traço do arquiteto, ela nasce baseada numa série de dados, informações de engenharia, de uma troca intensiva entre as disciplinas. É uma consequência da interdisciplinaridade que essas empresas conseguem e têm à sua disposição e conseguem transformar isso em uma arquitetura mais rica, diferente, né, criando novas formas de se enxergar, desenvolvendo uma nova estética, né? Então, isso não é uma coisa gratuita. A gente não, eu acordei e sonhei com isso. Não, na verdade, é uma análise às vezes, inclusive, da própria natureza, dos elementos, né? E você vai construindo isso através de hipóteses, agora hipóteses em cima de situações do mundo real, e aí você consegue, como se diz, propostas plásticas bastante peculiares, particulares e interessantes, né? Outro exemplo aqui, acho que boa parte de vocês devem conhecer, o Allianz Arena, né, em Munique, né? Ou o Fórum, escrevi aqui errado, né, mas é o Fórum de Barcelona. Esse aqui são 2 exemplos também de um escritório que é o Herzog de Meuron. Também se utilizam de muita tecnologia, nada dessas propostas é gratuita, elas têm por trás uma combinação de engenharia e criatividade bastante intenso, né? São trabalhos que conseguem conjugar, né, essa excelência. Então, por isso que eu falo de design colaborativo, inclusive é uma das questões hoje em dia sobre as questões de direito autoral, né? O que é o direito autoral hoje em dia? É só do arquiteto ou é do corpo de projetistas, de engenheiros, especialistas que também está por trás, né? Acho que o arquiteto hoje em dia, ele obviamente ele dá o seu toque, ele dá a sua interpretação, mas sem todo esse arcabouço técnico por trás, dificilmente seria possível conseguir resultados tão interessantes, né, e tão ousados dessa forma. Outro exemplo de um escritório também com uma pegada muito legal, que eu gosto bastante, que é a história do Big, né? São 2 exemplos muito interessantes, que é o Tech Cube, né, em Taiwan, e esse Miami Produce Center, que são escritórios residenciais, comerciais, né, com soluções bastante ousadas, inovativas, e elas só são possíveis porque elas foram testadas e validadas digitalmente através de softwares que fazem a simulação para garantir que isso aí não é uma mera especulação estética, tá? Então, acho que isso aqui é a grande pegada que tem hoje você, enquanto profissional da área de arquitetura e engenharia, que você está falando não mais de eu sou criativo. Você é criativo com base em quê? Né? Então, a criatividade é fruto de uma troca de informações bastante intensa, né?
e nesses casos específicos são trocas intensas de profissionais através de meios digitais que vão sendo validados, enriquecidos, enfim, ajustados até que se consiga atingir realmente essa qualidade, essa proposta interessante. E aí a gente entra no que eu chamo aqui de são novos serviços, alguns já não são tão novos para vocês, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, independente desses serviços serem novos ou não serem novos, mas está mudando a formatação e está mudando a expectativa que os clientes possuem sobre aquilo que nós devemos entregar enquanto profissional, né? Então, por exemplo, orçamento quantitativo de materiais, né? Isso aqui é uma coisa banal, relativamente hoje em dia, né? A gente já consegue fazer quantitativos de determinados objetos, consegue extrair quantitativos dos revestimentos, né? E por que eu coloquei isso aqui? Porque não faz 2 anos eu tive um grupo de discussão no qual eu participo, né? Eu vi alguns arquitetos, né, reclamando muito, né? Porque os clientes agora querem que a gente entregue os quantitativos de materiais, e ele falando que aquilo era um absurdo. E eu, naquela época, eu virei para ele e digo assim, olha, eu só acho o seguinte, enquanto você tiver na sua ferramenta tradicional, que é CAD, você está desenhando linha para mostrar a sua intenção de projeto, existe muito profissional do seu lado que está entregando já objeto virtual e esse objeto tem informação e tem informação que uma delas é a quantidade de material, de revestimento, etc. Se você não entregar, o seu concorrente atrás de você, do seu lado, vai entregar e não vai cobrar mais por isso, porque isso está praticamente inerente ao processo criativo que ele desenvolve, né? Então a gente precisa começar a repensar algumas posturas profissionais. Obviamente você pode querer agregar um pouco de valor, pode valorizar um pouco o seu trabalho, né? Incrementar esse quantitativo, acrescentar uma inteligência nesse quantitativo para você facilitar ainda a vida mais do seu cliente, né? Dando para ele a possibilidade de ter um acesso a um quantitativo não depois de 30, 40 dias, mas uma semana depois que você entregou o seu projeto, só porque você levou um tempo para você dar uma revisada, ver se tem algum item com material especificado errado, coisa e tal, e aí você já acrescentou algumas informações específicas, que aí você já pesquisou, já descobriu como é que se faz um orçamento, como é que você faz uma apropriação de metragem de aberturas e outros itens, para saber o que depois a pessoa vai ou não descontar mão de obra, material, ou vice-versa, quais são as regras que se aplicam, enfim, facilitar a vida do cliente, né? Que acho que, na verdade, é isso que todo mundo está em busca hoje em dia, né? Se a gente tem tanta tecnologia embarcada, né? Como é que a tecnologia pode facilitar a minha vida, né? Então, acho que é uma obrigação nossa, enquanto profissional, que está aí no mercado, batalhando para ganhar o nosso dinheiro, fazer jus, né? Garantir a nossa presença, que a gente esteja antenado sobre o que as pessoas estão esperando e estão demandando, não é só a questão, tipo, não, eu sou um excelente profissional, entrego um bom projeto, ponto, né? Acho que tem outras coisas. Agora existe realmente a expectativa do cliente que precisa ser atendida. Então, por que não oferecer isso para o cliente, né? Ou por um preço, um aditivo simples, né? E você pode até depois incrementar isso mais. Você pode fazer um acompanhamento, pode destrinchar isso aqui, ajudar o seu cliente a fazer o planejamento de compras dele de material, enfim. Aí você vai começando a criar um outro arcabouço de serviços que podem ser oferecidos durante a construção e que vai se refletir em redução de custo para o cliente. Então você vai aos poucos garantindo que efetivamente a redução de custo ela vai acontecer desde que você colabore com ele no para a passo, entendeu, no dia a dia. Compatibilização, outro item. Se bem que esse é um item meio complicado, né? Porque, de maneira geral, eu sempre entendi, na minha pouca experiência, que compatibilização, que sempre fez parte, né, da responsabilidade do arquiteto, né, das suas atribuições. O conceito de projeto, na minha opinião, né, se quem já leu aí, tem alguma experiência em MBA de gestão de projetos, né, projeto, teoricamente, é um conjunto de instruções de informações que se pode seguir para se realizar alguma coisa. Se eu tenho um projeto que as coisas estão em conflitos, então essas informações não podem permitir que eu execute a minha obra. Então, eu nunca entendi muito bem esse negócio de você delegar uma terceira pessoa que não conhece o projeto, que não conhece, não está com os olhos afiados do jeito que normalmente os profissionais envolvidos estão, e essa pessoa vai solucionar os problemas de compatibilidade dos objetos. Bom, isso para mim sempre soou esquisito. Tá? E
na verdade, quando as pessoas começam a falar de orçamento, é para assim, olha, vamos primeiro garantir que o projeto seja correto, sem conflitos. Porque um projeto sem conflitos, ele efetivamente tem um quantitativo, digamos assim, assertivo, né? Enquanto o projeto estiver ainda em desenvolvimento e com conflitos existentes entre as próprias disciplinas, a gente não tem certeza sobre os custos dele. Até porque, às vezes, para poder achar uma solução para uma coisa, um conflito entre disciplinas, às vezes você vai gastar muito mais dinheiro do que você previa, além de atrasar a obra e outras coisas mais. Então, eu nunca entendi muito compatibilização. Mas, hoje em dia, a gente pode fazer essa compatibilização e pode, na verdade, ela pode virar um instrumento muito poderoso para o processo de gestão da obra, né? Por quê? Porque, na verdade, agora você pode chegar para o seu cliente, você entrega o seu projeto está correto, seu projeto está compatibilizado, está seguindo todas as normas que exigem, as normas técnicas, né? De caimento, de especificação, de dimensionamento. E agora, se acontecer algum problema, a responsabilidade não é sua. Você passou o bastão para a gerência da obra. Tá? E aí a gente tem, na verdade, alguns conflitos começam a surgir, porque, na prática, o pessoal de obra, eles partem do princípio que o projeto está errado e eles não olham com olhos como deveriam as informações do projeto. E agora, quando o projeto começa a chegar, ele vai ter que cobrar que o instalador, né, o cara da estrutura, siga fielmente aquelas informações que constam no projeto. Porque se ele não fizer isso, se ele não cobrar e ele não ficar em cima verificar se a obra está seguindo fielmente o que está resolvido, ele vai ter problema. E aí ele não vai ter desculpa, ele não vai ter como responsabilizar uma outra pessoa que não seja ele mesmo porque ele errou na fiscalização. Então, isso vai mudar fiscalização, vai mudar, como é que se diz, a contratação desses serviços, né? Muda uma série de regras do jogo bastante interessantes que são, invariavelmente, as maiores causadoras de atrasos e aditivos nas obras, né? Para que a gente possa ter, efetivamente, uma construção que seja adequada e totalmente sem conflitos, e você tem uma obra fluida, tá? Outro item que está começando a surgir bastante, que é o suporte para a obra, né, para orientar a montagem, né? Várias concorrências que eu já participei, entre um dos itens que tinha era o famoso suporte à obra, né? Por quê? Porque muitas vezes o pessoal, durante o processo, eles não conseguem perceber todas as soluções. E muitas vezes, aqui nesse caso aqui, foi um caso bem particular, foi lá da Vila dos Atletas, no Rio, onde o projeto inicialmente tinha sido feito em 2D, chegou na obra, o pessoal foi montar os medidores dos apartamentos e simplesmente o instalador disse que não cabia. E aí pediram para a gente achar uma solução, a gente desenhou a solução. E na hora que o cara foi executar, na verdade, houve uma diferença de 2 joelhos consumidos a menos no processo de execução, porque quando passaram para a gente a informação das prumadas verticais, estavam ligeiramente diferentes, e por conta disso ele conseguiu economizar 2 joelhos. Mas a quantidade de material que a gente modelou e informou para ele foi exatamente o que ele gastou. Vocês viram que está praticamente idêntico, né, a foto do ambiente real. Então, isso aqui, o suporte para a obra é uma coisa que, principalmente nos grandes projetos, né, infraestrutura, né, a gente está falando de hidrelétricas, metrôs, né, enfim, aeroportos, rodoviárias, enfim, quando você fala desses projetos gigantescos, esse é um tipo de serviço que pode ser agregado pelo escritório, porque, na verdade, o desenho técnico tradicional ele não consegue chegar nesse nível de informação, né? E a gente, quando está trabalhando em BIM, a gente, na verdade, está projetando através de um processo construtivo e dizendo como vai ser construído, né? E isso faz toda a diferença. Eu já tive conversas com algumas empresas que executam instalações prediais e eles disseram que ficaram tão interessados que, se eles soubessem que eles teriam acesso aos modelos, eles já estimavam que teriam pelo menos um desconto de 5% a 10% em cima do preço que normalmente eles praticavam, né? E talvez, olhando com um pouquinho mais de cuidado, talvez eles pudessem até ampliar isso, porque, na verdade, o modelo dava para eles a possibilidade deles terem mais certeza de quando eles sairiam da obra, né? Coisa que normalmente nos processos convencionais, um instalador, pelo menos no Brasil, ele sabe quando ele entra, mas ele não sabe quando ele sai.
tá? Então isso atrapalha bastante ele se planejar para pegar outros trabalhos, coisa e tal, né? Da mesma forma, o suporte para obra, a gente pode oferecer para o cliente o que a gente chama de desenhos de obra, né? Mais uma vez, a mesma justificativa. Então, se você tem um desenho técnico, feito esse que você está mais à esquerda, em cima, ele, na verdade, ele não consegue transmitir toda a informação que você faz um simples 3D, mostrando efetivamente como é que se dá essa distribuição para o instalador poder executar a sua parte, né? Mais uma vez, na experiência que a gente teve, pelo menos em 2 projetos, tanto no projeto do EORG quanto na Vila dos Atletas, as equipes de obra passaram a querer fazer reuniões diárias, logo pela manhã cedo, para poder enxergar o 3D antes de ir efetivamente para o canteiro de obras. Por quê? Porque eles queriam entender melhor o que eles iam enfrentar. Tá? Da mesma forma que quando a gente começou a entregar determinados itens específicos, como clarabóias ou estruturas mais complexas, via de regra, 90% dos empreiteiros ou terceirizados, eles passavam mais tempo olhando as perspectivas do que os desenhos técnicos, entendeu? Porque na perspectiva eles entendiam o que eles iam ter que lidar. E o desenho técnico era mais para saber, eu vou deixar um rebaixo, faço um detalhezinho aqui, outro ali. Mas em termos de comunicação sobre a intenção, o desenho técnico tradicional de plantas, vistas, cortes, elevações, ele depende muito da capacidade de abstração do usuário para entender, tá? Então, a nossa prática tem mostrado que isso abre aí umas horas técnicas, que na verdade o que acontece hoje, a maioria das pessoas que ainda trabalham no ambiente 2D, elas acabam gastando muita hora técnica resolvendo coisas que não foram resolvidas de fato no projeto, e essa hora não é remunerada, tá? Então, se você passa a entregar um projeto e depois você oferece um suporte para a obra, aí você passa a ter talvez a mesma hora dedicada para o seu cliente, mas agora ela passa a ser remunerada, tá? Porque você, na verdade, está enriquecendo e ajudando as equipes de obra a serem mais eficientes e, de preferência, executar de uma única vez, né? E não ficar indo, refazendo, volta, faz, refaz, etc. Sequência de montagem, né? Então, isso também é uma coisa importante, né? Até porque tem um caso emblemático, meus colegas, né? Não sei se Décio deve conhecer, mas tem um caso emblemático, um dos primeiros projetos em BIM nos Estados Unidos, virou uma grande batalha judicial porque o projeto era tão apertado, apesar de ter sido desenvolvido sem conflitos, esqueceram de avisar o cliente que ele tinha uma maneira específica de executar aquela obra. Moral da história, o cara começou a desenvolver a obra do jeito que ele estava acostumado, chegou num determinado ponto, quando ele percebeu, ele tinha que desmontar boa parte para poder executar a obra e ele não tinha sido informado. Então, se virou um processo judicial, distribuiu, como é que diz, para todo mundo a responsabilidade sobre os transtornos e o prejuízo que ele teve por não ter cumprido a data de entrega, né, do prédio. Então, não basta a gente entregar um projeto, digamos assim, compatibilizado. A gente tem a responsabilidade, em algumas situações, de especificar para o cliente, para a construtora, como aquilo vai ser executado, né? E por isso a gente tem até algumas ferramentas muito interessantes para desenvolver a simulação 4D, como é mais conhecida. Tá? Eu estou tentando aqui passar um vídeo para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Esperar só um pouquinho. Espero que eu consiga. Vamos ver se a internet me ajudar. Espero que a internet não esteja engasgando e todo mundo esteja me escutando bem na apresentação. Tchan, 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 tchan. Acho que a internet não vai me ajudar, gente. Então, vou para o próximo slide. Deixa eu ver aqui. Peraí, tá para entrar. Bom, eu vou tentar passar mais tarde. Outro item que é muito importante hoje em dia, está começando a surgir com intensidade, tá? É a parte de verificação de qualidade de obra, tá?
Essa aqui a gente precisa basicamente de laser scan dos modelos BIM, e a gente hoje em dia já consegue fazer análise de aderência de qualidade da execução da obra, né? Isso significa, inclusive, não apenas uma questão de preciosismo sobre a qualidade da obra, mas, inclusive, e conforme a obra vai avançando, isso garante também a gente verificar se o nível de qualidade está adequado ou não. Tem uma série de serviços hoje em dia que são encomendados com base nos modelos, né? E não mais só na medição da identificação do espaço físico na obra, até porque muitas obras são curvas, inclinadas, etc. Então, a gente não tem um referencial tão simples para poder medir e usar como referência para fazer a fabricação de determinado alimento. Então, a possibilidade de a gente escanear e fazer um comparativo com o mundo real e depois fazer um comparativo com o modelo BIM, a gente consegue saber exatamente se a obra foi bem executada, né, e teve um nível de verificação dos serviços, né, da qualidade, garantindo a aderência disso, né? E hoje em dia isso, inclusive, é feito, existe software para isso, tá? Isso você não precisa ficar fazendo a olho nu. O software hoje em dia consegue identificar o nível de, digamos assim, de variação, né? E, consequentemente, começa a variar muito, você começa a cair a qualidade. Quanto mais próximo, né, da nuvem de pontos, das superfícies do modelo, você então consegue obter o índice de qualidade dessa obra, tá? Então, estamos falando de índice de qualidade, diz respeito não apenas se os pisos estão nivelados, né, as paredes estão no prumo, mas também se a posição das visitas, de todos aqueles elementos que deveriam estar numa posição específica, que os arquitetos passam tanto tempo prevendo as paginações para casar com o seu detalhe de forro, né, com o seu detalhe de parede, né, para que depois a gente não veja alguns arremates muito feios, né, por aí nas construções, né, comprometendo a qualidade do design. Simulação e validação. Esse aqui é um outro exemplo. Eu espero que esse aqui, o vídeo era mais leve. Nesse caso aqui, a gente está falando de utilização de modelo BIM, estamos fazendo dados e utilização de software específico. Esse exemplo, ele trata de uma simulação de evacuação de um estádio, né? Porque muitas vezes você tem algumas normas específicas de tempo, né, de evacuação, né? Como é que você vai fazer uma simulação? Como é que você vai mostrar que a sua solução, a posição dos itens, das rampas, das escadas, né, e da posicionamento desses itens em relação ao público, eles estão adequados às necessidades, né? Praticamente impossível você fazer isso na mão. Quer dizer, como eu sempre digo, possível né? Mas vai demandar um tempo absurdo se você for fazendo o processo tradicional. Enquanto no processo digital, isso se transforma num jogo digamos assim, simulações, né? Da mesma forma, por exemplo, nos estádios do Catar, houve uma preocupação do governo de que fosse demonstrado se todos os assentos tinham perfeita visibilidade, né, dos 4 cantos, né, do campo de futebol. Isso foi demonstrado via software, então foram identificados alguns assentos que eles chamam de sit kill, né, os assentos que não tinham essa visibilidade 100% de todos os 4 cantos, o que tornava esses assentos passíveis de serem doados, enfim, né, mas eles não eram mais assentos vendidos, né? Mas vocês podem imaginar que uma competição feita Copa do Mundo, o que representa cada assento que não é comercializado, o quanto ele pesa no bolso, né, do cliente, né, no caso do governo do Catar. Então, isso é uma situação que realmente tem que ser validada e garantir que não ultrapasse uma determinada percentual dos assentos. Então, tem que ficar lá na casa dos 2%, o pessoal não pode sair disso, né? E mesmo assim, o pessoal já reclama bastante. Da mesma forma, a gente utiliza hoje em dia a simulação para fazer análise, né? Por exemplo, na figura da esquerda, vocês veem uma análise sobre a circulação e refrigeração dos sistemas de uma sala de central de processamento, né? De computadores, né? O CPD. Né? Enquanto no lado direito é uma análise de circulação do fluxo de ar
para prevenir, eventualmente, o que a gente chama de curto-circuito, ou seja, o ar que passou para um paciente que está numa mesa sendo operado, ele, por acaso, ele tem a possibilidade de retornar, e, obviamente, um ar que já passou por uma pessoa que está infectada, né, passando por uma situação, uma intervenção de risco, você ter um ar que faça uma recirculação, um ar contaminado, pode colocar em risco a vida da pessoa. Então, hoje em dia, quando a gente está falando de desenvolver os projetos, a gente está falando de garantir que aquela solução foi pensada e validada nos seus mínimos detalhes para garantir que isso possa ser... você está testando, né? Realmente é isso. Você está como especialista, você passa a testar que a sua solução é melhor, ela funciona, ela garante que não vai colocar em risco a vida da pessoa nesse caso. Ou que no caso do CPD, você está gastando a energia necessária, não mais do que isso. Você não está tendo um esbanjamento de energia, certo? Então é muito importante isso. Então, obviamente, os softwares, eles têm um custo, né? Mas se você aprender a fazer isso, vai se tornar um profissional, ou o escritório vai ser um escritório que vai validar a sua solução, ele vai dar assertividade. Com isso, você ganha pontos, você se destaca no seu meio, você vai garantir retorno sobre isso, né? Então, é muito importante a gente perceber... Isso que eu estou dando como exemplo aqui são pequenos exemplos, e como eu estou falando, eu não estou querendo entrar aqui no mérito de um determinado software, eu não estou citando software nenhum, né? Porque, na verdade, existem N situações, N soluções para a gente poder fazer essas validações, tá? O objetivo é mostrar que a gente agora tem que ficar antenado sobre o que está disponível e, de repente, dar tratos à bola do que pode ser feito com essa informação toda, né? Que possa trazer de benefícios e ganhos para o nosso cliente final. Da mesma forma, as built, né? Aqui eu tenho uma situação que foi um levantamento realizado no Terminal 1 do Aeroporto do Galeão. Então, aqui na direita, vocês têm a primeira foto, seria a foto 360. Embaixo, vocês já têm a nuvem de pontos, mesclando foto, mesclando modelo. E a última, embaixo, já é o modelo que foi criado a partir da nuvem de pontos, né? Então, isso garante a gente ter acesso e criar um registro para desenvolvimento de projeto e fazer uma intervenção no espaço existente, um nível de precisão, né, realmente absurda, né? Nesse projeto aqui, a gente desenvolveu com vistas a ter validação da comercialização das áreas, né, do aeroporto, né, que na verdade o aeroporto funciona como se fosse um shopping. Uma parte ele é comercializado para operações de alimentação ou lojas, outra parte para as próprias empresas aéreas que precisam de espaço para poder garantir a operação da sua atividade, né? Então, e no futuro, a própria operadora do Galeão queria, na verdade, ter em mãos um produto que ela pudesse analisar com maior calma o destino a dar com o Terminal 1, que atualmente está sendo utilizado talvez só 50% da capacidade dele, né? E algumas novas funções que passam a surgir dentro desse cenário que eu mostrei para vocês, né? Obviamente eu tenho desde a parte dos especialistas específicos, dos operadores de software de simulação, etc., mas eu tenho as novas funções e as funções tradicionais, né? Ou seja, BIM Manager, né? Ou seja, BIM Manager que vai ser responsável pela elaboração do BIM Execution Plan, que vai ser responsável por elaboração de famílias, né, com todas as informações e características necessárias, de acordo com o que foi estipulado no BIM Execution Plan, né? Ele vai ser responsável por fazer a verificação de modelo, verificar a consistência das informações, garantir que as melhores práticas sejam adotadas, dar o suporte aos projetos, fazer code check, né, nos modelos, né, verificar a qualidade, garantir a interoperabilidade entre as diversas ferramentas disponíveis de cada disciplina, né? Por quê? Porque quando você fala em edificação, você vai trabalhar com Revit, ArchiCAD, MicroStation, enfim. Né? Quando você fala de infraestrutura, você vai trabalhar com Civil 3D, outras ferramentas. E, na verdade, você tem que fazer isso tudo se falar de uma maneira integrada, com segurança, né? Sem erros de locação, para que você possa efetivamente dar o seu ok ou não, para ver se está tudo 100%, né? O BIM Manager também define todas as políticas de BIM da empresa, quer dizer, ele é a figura central sobre essa parte, né? Quando a gente fala dessas atribuições, e muita gente fica de olho aí no mercado
os salários de BIM Manager, nunca é demais lembrar, né, que é tudo muito bonito, mas tem que ter níveis de competência e principalmente de experiência considerável para você realmente ser um BIM Manager de fato e bem remunerado, tá? Não é uma coisa que você adquire simplesmente você fez um curso de software, não. Então, é que nem um nível de gerente, né? Você não sobe para um nível de gerência sem ter, no mínimo, ter passado por uma série de experiências profissionais, tá? BIM Coordinator, né? Outro item muito importante. BIM Coordinator talvez é aquele que vai ficar mais... Ele também vai ter que seguir o BIM Execution Plan, ele gerencia os dados de projetos, gerencia os processos BIM do projeto, também apoia as necessidades técnicas específicas, ele vai ficar de olho na coordenação e compatibilização dos modelos, quer dizer, uma figura muito importante. Aqui no meu caso, aqui, o slide fala de RVT, né, naves e arquivo DWG, mas, na verdade, isso vale para qualquer formato, qualquer tipo de software, tá? Não estamos falando aqui só de ambiente Autodesk, não. Tá? Então, o BIM Coordinator é uma realidade, né? O BIM Modeler, obviamente, né? Você tem, realmente são os profissionais que estão ali desenvolvendo o projeto efetivamente de cada disciplina, né? Na arquitetura, estrutura, instalações, infraestrutura, objetos, né? Eu tive a oportunidade de me deparar com empresas multidisciplinares que desenvolviam, por exemplo, projetos de mineração, onde eles eram responsáveis não apenas por projetos de infraestrutura, mas o próprio projeto dos equipamentos, né? Então, eles usavam Inventor, eles usavam em torno de 6 a 7 softwares para conseguir desenvolver um único projeto. Então, vocês imaginam o que é você gerenciar essa confusão toda, né? Tinham muito suporte, tinham vários profissionais, mas por isso que eu falo, quando a gente está trabalhando nesses ambientes multidisciplinares, você está falando de um ambiente que você tem que ter essas figuras, que é o BIM Manager, o BIM Coordinator, o BIM Modeler, né? Faz parte do nosso, hoje em dia, da nossa realidade, né? Principalmente quem está trabalhando com projetos em 3D. E algumas novas áreas de atuação, né? Onde eu destaco aqui, por exemplo, o BIM está se encontrando com o GIS, né? Então, por quê? Porque agora a gente está falando de... O BIM, na verdade, vai ser a mini data se integrando dentro de um ambiente de big data de um espaço urbano. Então, se a gente está falando de gerenciamento de espaço urbano para as cidades, planejamento de cidades, de infraestrutura, já existe software brasileiro, tá? O mais famoso deles é o Opus, que está no Exército, e é uma questão de tempo para que as cidades se vejam praticamente impelidas, né, obrigadas a adotar essas tecnologias para gerenciar, né, os seus espaços urbanos, para poder otimizar a utilização dos recursos, né, e utilizar com inteligência e sabedoria, né, o dinheiro que é sempre curto, né, para o poder público, né, garantir o melhor espaço urbano possível. Tá? Então, você lidar com essas informações, saber mapear essas informações, saber oferecer essas informações, trocar essas informações, isso tudo, gente, são novas possibilidades, né? Você de repente fechar contratos de urbanismo, se você tiver tudo isso, oferecer isso, cara, isso é ouro, ouro. Né? Ouro para os dois lados, né? Ouro para você que vai vender isso para o seu cliente, ouro para esse cliente que vai usar isso de uma forma muito mais inteligente, mais competitiva nesse mercado, ouro para os municípios e estados que vão ter talvez mais informação para poder gerenciar melhor seus patrimônios, tá? E por último, né, o futuro, né? O futuro, gente, o futuro aponta vários itens, né? Quer dizer, a tecnologia cada vez mais facilitando nossa relação com o meio ambiente, né? Otimizando recursos, fazendo monitoramento em tempo real. Então, isso acontece seja nas fazendas abertas, seja nas fazendas urbanas verticais que já existem, né? Quer dizer, a tecnologia está aí para oferecer, existem N possibilidades para você juntar isso e desenvolver sistemas novos, entendeu? Quer dizer, isso vai passar por conhecimentos que vão para além de simplesmente arquitetura e engenharia, né? Então tem que ter um pouquinho de ciência. Isso que eu estou falando, na verdade, juntar os pontos. Connecting the dots, né? Saiam da sua zona de conforto, porque a brincadeira está só começando. A conexão global, a integração, né? Os continentes cada vez mais estão criando novos canais. Agora a Europa e os Estados Unidos já tem, se não me engano,
2 ou 3 linhas de comunicação digital, né, interligando os continentes, né? A gente aqui está um pouco fora disso ainda, está meio engargalado para poder acessar a internet de qualidade, mas é o futuro, né? A gente interligar, trocar informação, né? Usuário, né? O futuro, né? A gente está trazendo hoje em dia, é tão engraçado ver as pessoas com esses óculos, esses HoloLens, né? Mas a verdade, a gente já começa a analisar os projetos em diversos níveis, está tendo um processo de antecipação da experiência brutal, né? E garantindo porque antigamente as pessoas tinham aquela filosofia, digo, não, eu gosto de surpreender meu cliente, né? Nem sempre a surpresa era boa, né? Então, não é melhor, em vez de ser surpreendido por uma coisa que você não sabe o que vai ser surpreendido que você realmente vai ter aquilo que você deseja, ou que você espera, pelo menos, né? A gente está entrando numa nova forma de se lidar com isso, né? Da mesma forma, as empresas que estão oferecendo cada vez mais, aqui estou mostrando para vocês 2 exemplos, da esquerda da Schneider, da direita da Siemens, quer dizer, os processos de acesso e manutenção hoje em dia são totalmente online, o cara coloca o tablet, o aparelho através do software já identifica o objeto que ele está acessando, já te dá N possibilidades para você interagir com isso, entendeu? Hoje em dia, a Schneider, por exemplo, tem um processo absurdo, o cara com um óculos tipo um HoloLens 2 já consegue até online, virtual, parece um Minority Report, ele consegue chamar um especialista específico, a pessoa entra através do Skype, passa pelas informações, manda manual, o cara repara um painel complexo assim em questões de minutos, entendeu? E isso tudo graças à tecnologia que está disponível hoje em dia, tá? Da mesma forma que a tendência está sendo a gente sair realmente, quer dizer, você viu, as pessoas vão começar a operar praticamente as coisas através de um óculos, tá? Recebendo as informações ali em tempo real, né? São níveis e mais níveis de informações que estão aparecendo, não só na indústria, na medicina, tem tanta coisa acontecendo, mas no caso da indústria, no caso da construção, que a gente tem que instalar aparelhos, corrigir aparelhos, corrigir instalações, analisar até ondas sonoras, você consegue visualizar um monte de coisa, entendeu? Então, eu acho que é um mundo novo pela frente, a gente tem que pesquisar cada vez mais, olhar bem o que está acontecendo, começar a pensar devagar um pouquinho, para poder ver quais são essas possibilidades, né? Então, você enxergar as coisas de uma outra forma, com análises, com dados, tudo simultaneamente, eu acho que isso não é mais fantasia, tá? Isso já tá aí. HoloLens 2 da Microsoft já está disponível, a utilização dele é exclusivamente para business. São cerca de $5.000 e acho que são muito bem gastos se a empresa tiver utilização para isso, tá? E por último, a inteligência artificial. Ela veio para mudar a nossa forma de interagir com o mundo, porque ela vai trazer justamente digamos assim, a interpretação em massa e em escala desses dados todos que estão disponíveis, tá? Então, para a gente ser um bom profissional daqui para frente, a gente, inclusive, tem que saber utilizar a inteligência artificial a nosso favor, tá? Ela não é um monstro, ela, na verdade, é uma forma, é mais uma ferramenta que a gente tem disponível para acessar e, digamos assim, fazer um processamento brutal de dados e passar para a gente já a coisa mais ou menos mastigada, né? Mal comparando, quem trabalha aqui, quem já tiver tido experiência com Grasshopper, né, que faz a manipulação do rinoceros, na verdade, não chega a ser uma inteligência artificial, mas a gente poderia traçar um paralelo sobre como você faz um processamento de 1000 formas e transforma e faz uma seleção para chegar em 3, 4, entendeu? Então, são processos que a inteligência artificial vai trazer isso e você vai passar os critérios para ela e ela vai te devolver o resultado dessa interpretação conforme os critérios que você estipular, né, num tempo absurdamente baixo, entendeu? E isso é mais ou menos esse horizonte que se apresenta para a gente, tá? Quero agradecer pelo tempo, espero não ter falado demais, espero não ter sido genérico demais. É sempre complicado falar de futuro e possibilidades, tá? E me coloco aí para disposição para perguntas que vocês queiram fazer, tá bom? Vou passar o bastão agora de novo aí para
Mariana, ok? Nossa, essa apresentação foi incrível, sério. Porque eu, pelo menos, não foi nada genérica, pelo menos essa é a minha opinião, porque você conseguiu trazer um monte de cases e olha, sério, não tem como uma pessoa pensar em não adotar nada agora e não mudar pelo menos 1% do que ela estava fazendo antes disso. Acho que pelo menos uma chacoalhadinha a gente conseguiu dar no pessoal em casa. Então, já tem um monte de pergunta que o pessoal foi mandando aqui ao longo da palestra. O pessoal aqui ficou intrigado, sem contar o Marcelo aqui, o Décio interagindo no chat o tempo inteiro. O Décio disse que não ia te abandonar em momentos nenhum. Ele disse que pode ser de madrugada lá, mas ele ia continuar até o final, ele não ia perder. Então vamos começar aqui com o Douglas Chagas. Ele perguntou aqui, ó, como é que fica a questão da responsabilidade técnica das disciplinas trabalhadas dentro do ciclo BIM, já que dentro do CREA ainda não tem a opção de serviços BIM para pôr no RP. Olha só, responsabilidade técnica é responsabilidade técnica. Se você faz isso em BIM ou faz isso com uma régua de cálculo ou uma calculadora HP12C, no final isso não importa. O que importa é que você é responsável pela sua disciplina. Então, se você fez um projeto de estrutura, não importa se você fez em BIM, você vai assinar ele como um projeto de estrutura. Na verdade, o BIM oferece para a gente uma forma diferente de acessar essa informação. Não é que eu estou mudando a matriz de responsabilidade. Nossa responsabilidade profissional permanece a mesma, entendeu? Sim. Eu acho que talvez a única coisa que tenha com relação à responsabilidade técnica, né, é aquela questão de que o modelo é compartilhado entre várias pessoas. E daí questão de rastreabilidade de mudanças talvez seja a única coisa que a gente pode levar a perguntar com relação à responsabilidade técnica, né? Mas e Sim. fora isso, não tem muita mudança, é o que você falou. Se você vai usar papel e borracha para fazer o projeto, ou se você vai usar um software mega power de ferramenta para representação, não faz diferença nenhuma. Assim, o que a gente está fazendo hoje em dia é que você precisa de repositórios, né, que registrem a data de entrega, né, e que garantam a integridade dos dados, né, e que, na verdade, a maioria dos sistemas mais confiáveis, né, que já existem disponíveis, ao usuário, ao fazer qualquer alteração, aquilo já fica registrado, não só a data e quem fez a alteração. Então, isso já garante, né, uma rastreabilidade no caso de uma alteração qualquer. Então, por exemplo, ele está trazendo isso à tona, mas não pode esquecer o seguinte, quando a gente entrega um desenho DWG com carimbo e tudo, o que garante que a pessoa vai lá trocar 2 linhas, vai imprimir e pronto, sai o carimbo com o seu nome, com a sua responsabilidade, a pessoa fez uma alteração no projeto sem você saber, né? Então, seja DWG, seja modelo BIM, na verdade, a garantia de controle sobre alteração na informação, ela tem que existir em qualquer ambiente. Sem dúvida. O Douglas ele continuou com uma outra pergunta aqui. Ele falou: quem toma essa decisão de segmento de construção da obra? Já que, ao meu ver, todo o processo construtivo é definido em conjunto, projetistas e construtores. Mas quem fica responsável dessa etapa? Peraí, agora eu não entendi direito. Ele está querendo saber quem fica responsável por... Decisão de segmento de construção da obra. Que o processo construtivo ele é definido em conjunto, mas quem que é o responsável? Eu acho que ele ainda quer saber de responsabilidade técnica. Olha, veja bem, você tem um cliente, vamos supor que seu cliente não seja uma construtora e contratou você fazer um projeto e você chegou para o cliente e apresentou uma alternativa e se o cliente concordou e você desenvolveu o projeto dentro daquelas premissas que foram acordadas, se lá na frente esse processo mudou, quem mudou está assumindo uma responsabilidade sobre o processo. Aí já não deixa, já deixa de ser sua responsabilidade, né? Porque na medida em que alguém, como acontece muitas vezes, entra com uma solução matadora, o preço é irresistível, aí chega na hora depois começa a dar um monte de problema, eu entendo que se você mudou a regra do jogo porque você escolheu, você tirou a responsabilidade da pessoa que desenvolveu o projeto.
entendeu? Então, assim que eu entendo, né? A gente não pode desenvolver um projeto com uma estrutura moldada em loco. Aí o cara chega lá e trabalha com uma estrutura pré-moldada com laje alveolar. Se surgir um problema, obviamente, aquela estrutura não é em nada parecido com uma estrutura que foi desenvolvida, né? Então, automaticamente, a responsabilidade passou para quem assumiu aquilo. Sem dúvida. O Marcelo agora, ele acho que fez uma pergunta que é bem interessante. Ele quer saber como que está a gestão de facilities nessas obras que você participou. Como está o after, se você tem alguma notícia, se você sabe ou não. Olha, por exemplo, as obras onde a gente participou, que eu participei, que na verdade que teve mais, eu tive mais perto dessas questões, inclusive incluía uma extensa lista de campos de coube para ser preenchidos. Quando eu saí lá do Catar, nos dois estádios, apesar de serem estádios sendo construídos por empresas diferentes e empresas de projetos diferentes, a última vez que eu soube, eles estavam apanhando para finalizar, mas estavam conseguindo fechar o atendimento de todas as necessidades de campos, porque estava sendo implantado um sistema no Catar que ia controlar tudo e qualquer tipo de construção que tinha sido gerada para a Copa, desde o metrô aos reservatórios de água, aos sistemas de geração de energia, aos estádios, monitoramento das rodovias, aeroporto, tudo. Então, assim, era realmente assim, a gente saiu de lá, na verdade, os campos tinham sido criados, mas na verdade eles estavam sendo preenchidos pelas construtoras, porque na verdade 99% dessa informação é uma informação que diz respeito à execução, né? Não mais por quem projeta. E a informação que eu tive é que eles estavam caminhando para isso, né? Agora, é um trabalho danado, sim, tá? Ainda mais pensando que não era para administrar um único elemento, né? Mas uma quantidade enorme de construções, entendeu? Que era o objetivo do governo. Mas estava sendo feito. Tá? Eu até lamento não ter ficado lá para viver essa parte, porque teria sido muito interessante. Queria ficar lá mais tempo, Wagner? Olha, profissionalmente seria interessante, né? Sim e não. O Douglas continua aqui. Aqui no Brasil, onde já foi usado esses passos que você apresentou na palestra? Olha só, nuvem de pontos, isso já é recorrente, tá? Hoje em dia, por exemplo, nuvem de pontos para poder fazer registro de as-built, expansão, validação, verificação de qualidade, essa parte está sendo utilizada em diversas obras. Então, estamos falando aqui de terminais de aeroporto, estamos falando de hospitais, estamos falando de obras do metrô, estamos falando de uma série de situações, tá? Isso já não é mais novidade, não. Eu acho que talvez as empresas não estejam aí alardeando que estão utilizando tudo isso, mas as engenharias já estão lançando mão de diversos desses itens de inteligência, entendeu? E mesmo as ferramentas de colaboração, elas estão ficando aos pouquinhos, né, à medida que as empresas estão ganhando confiança, né? Isso está trazendo um nível de confiabilidade, de controle sobre a obra, né, e sobre o resultado final, que as empresas aos poucos estão se curvando às novas tecnologias, né? Eu vou citar só um caso, por exemplo, agora recentemente, que a gente pegou um projeto, e é um projeto que 90% dele era estrutura metálica. A gente foi contratado para desenvolver o projeto de instalações prediais, né? A arquitetura a gente vai só fazer um modelo, e o arquiteto chamou a atenção que ele estava muito preocupado com a qualidade da execução da obra. A gente convencia ao cliente a gente executar um laser scanning, e a gente identificou, por exemplo, que 3 pilares de concreto gigantes estavam meio metro dentro da obra, entendeu? Dentro de um espaço que não deveria, comprometendo circulação, enfim, dando uma dor de cabeça danada, tá? Qual foi o resultado disso? Primeira reação do engenheiro da obra, obviamente o responsável, ficar ligeiramente alterado, dizendo que aquilo estava errado, porque a reação é sempre essa: está errado, esse build está errado, ok. Então, pega a sua trena e vai medir. Aí ele mediu, o que aconteceu? Ele estava errado. Então, existe ainda muito ceticismo sobre a tecnologia disponível e a assertividade dela, entende? Isso é uma coisa impressionante. Então, assim, trabalhando com Contier, a gente já passou por uma situação
no início foi tensa e depois a construtora, na verdade, botou uma equipe inteira para fazer uma auditoria de graça, né, para chegar à grande conclusão que a quantitativa de materiais que eles estavam acusando a gente de estar errado, na verdade, tinha uma variação de 0,4%, entendeu? Ou seja, desprezível diante da perda do processo construtivo visual. Então, o que eu posso dizer? Eu acho que a gente está com a tecnologia na mão, a gente tem mostrado a confiabilidade do processo, né? E a gente, na verdade, continua esbarrando no peopleware, né? O problema não é mais de hardware, o problema não é de software, o problema é de peopleware. Então, o peopleware ainda tem sido o maior entrave para a gente efetivamente conseguir utilizar todo esse arcabouço, né, de ferramentas e tecnologias para ter resultado nas coisas, entendeu? Sim. E o que é ruim, porque na verdade o pessoal só está gastando dinheiro à toa, só isso. O Rafael Luiz pegou e perguntou aqui para você, então, ó, tendo em vista todas essas perspectivas de futuro, quão importante você acha que um engenheiro ou arquiteto, de alguma forma, se qualifique nessa área de computação e automação? Olha, eu particularmente assim, eu adoro minha profissão de ser arquiteto, e na verdade a única coisa que está acontecendo é que para eu continuar exercendo minha profissão, eu estou tendo que acrescentar outras habilidades que eu não tinha no passado. Acho que ele tem que enxergar o que ele vai querer. Se ele quiser ser engenheiro, eu acho que ele tem que procurar ser o melhor engenheiro possível, mas entendendo o que essas novas tecnologias podem trazer de bom para ele. Se ele quiser ser um analista de dados, ok, pode ser um excelente analista de dados voltado para esse nicho de mercado, que é um nicho que no Brasil está estagnado, mas que é o primeiro sinal de que a economia entre nos eixos, vai dar um boom aqui e vai faltar mão de obra para variar de novo, porque boa parte da mão de obra mudou de emprego, foi embora do país, né? Enfim, a gente já conhece o histórico desalentador. Então, assim, eu acho que ele tem que definir o que ele quer. Né? Eu acho que necessariamente não é ele mudar de área, acho que ele tem que definir se ele quer ser engenheiro ou se ele quer ir para a área de computação. Eu acho que o engenheiro tem que entender agora um pouco de computação, assim como arquiteto, né? Eu tenho que terminar de aprender direitinho sobre coding, né? Todas as profissões hoje têm que aprender um pouco, né? Não tem jeito. Né? Já foi aquele tempo em que a nossa profissão era essa caixinha que eu nunca mais ia fazer outra coisa além disso. Hoje em dia a gente está tendo que fazer cada 6 meses, tendo que aprender algo novo. É verdade. Daí aqui o Douglas, ele perguntou para você assim, mas a partir que o cliente compra o modelo BIM, Tá? fica a responsabilidade em cima do modelo entregue. Ele ainda quer saber da responsabilidade técnica a partir do momento que você entrega para o cliente. Douglas, vamos lá, Douglas. Olha só, a responsabilidade, Douglas. Se o cliente não alterar o modelo, qual o problema dele ficar com o modelo e usar aquilo para consulta? Né? O problema é o seguinte, você vai lá e registrou, então vai ter a data, a hora, né? Todas as características do modelo. Se o cara alterar o modelo, depois você vai ter apenas fazer uma contraprova. Não, esse modelo não é mais meu, se acontecer um problema, foi responsabilidade do cliente. Eu não vejo muito problema nesse aspecto. E aí eu vou citar o meu amigo Fábio Sato, né? Nosso amigo, né, Mariana, que ele, o Fábio, ele fala uma coisa muito certa, né? As pessoas estão muito preocupadas com essa questão de entregar modelo, não, porque tem os meus parâmetros, tem a minha tecnologia. Mas vamos combinar o seguinte, você vai lá, coloca uma tecnologia embarcada, faz um monte de coisa que só você sabe lidar com aquilo, né? Para uma pessoa que não sabe conseguir tirar 50% do que você tira do seu modelo, sem conhecer o seu processo, ele não vai conseguir. Né? E se ele conseguir, caramba, então o cara é bom pra caramba, né? Pode ser que ele venha a ser um bom colaborador no futuro, mas gente, você entregou o modelo, se você documentou direitinho essa entrega, essa passagem do bastão, a sua responsabilidade está preservada. Né? Não é o fato de que o cliente está com o modelo que ele pode fazer qualquer coisa e se der alguma coisa errada, a responsabilidade é sua. Como eu falei, se a gente entrega até hoje DWG e ninguém se importa tanto com isso, como se o DWG fosse menos responsabilidade quando o cliente pega lá os desenhos e faz as alterações que ele quer. Assim, eu acho que é igual, é idêntico. E é bem isso que você falou, né? Que mudava antigamente, você trabalhava com nanquim, o cara pegar uma pena e mudar tudo que você fez, né? Exatamente, a gente entregava lá as plantas, né? Você entregava tudo.
O Amaury Viana, ele quer saber se a área de infraestrutura está muito atrasada em relação ao BIM. Olha, Mauri, é o seguinte, a gente tem muitas ações, por exemplo, os projetos lá, lá na IBR onde eu estou trabalhando já estão saindo no Civil 3D, já totalmente em BIM, tudo mapeado, todas as movimentações de terra, toda a parte de locação, tudo depois é validado no Navisworks, entendeu? Isso é uma realidade. O que eu acho que acontece é o seguinte, talvez a área de projeto a gente esteja mais avançado que na área de execução, talvez na infraestrutura, até porque talvez o pessoal de infraestrutura não esteja capacitado para efetivamente usufruir dessas vantagens, entendeu? E investir adequadamente em maquinário que possa absorver isso e trabalhar de maneira mais autônoma, respeitando as informações, tá? Então a gente, na verdade, vive um drama no país de um descompasso tecnológico por decorrente de N questões, né? Do nosso custo Brasil, da nossa crise econômica, etc., entendeu? Mas acho que a gente já tem muita coisa, então tem muita coisa sendo feita no DENIT e outros órgãos que já tem tecnologia, é que está faltando chegar na outra ponta, chegar na ponta final, que é quem executa, entendeu? Aqui tem uma pergunta do Luiz Ferreira. Hoje temos o BIM 360 como repositório, além de algumas outras funcionalidades. Existe algum outro produto similar? Olha, que eu saiba, com essa potencialidade na verdade é o BIM 360 junto com o BIM Design, tá? A verdadeira ferramenta poderosa que existe hoje disponível online é o BIM Design, porque ele permite que a gente salve os modelos não apenas de Revit, mas Civil 3D, até CAD, dentro dele, e cria uma área não só de desenvolvimento de projeto, mas a área que você publica, né, as informações, onde ele gera relatórios de comparativo de versões, entendeu? Tem uma série de ferramentas que auxiliam bastante um gerente de projeto, um gerente geral poder fazer um overview do projeto. E eu desconheço uma ferramenta online tão poderosa hoje em dia como essa que a Autodesk desenvolveu até agora, entendeu? Ela pode não ser perfeita, mas ela está bastante interessante, está ficando cada vez mais robusta, entende? E ela hoje tem por trás já uma inteligência artificial por trás, que já ajuda os usuários, entendeu? Nas consultas. Então, eu pensaria... Mais, né, também, essa inteligência artificial. Não entendi. E essa inteligência artificial vai se desenvolver cada vez mais, né? Isso que é o interessante. E assim, o problema é que essa inteligência está chegando e a gente não nem se dando conta de que ela existe, entendeu? Então tem muitas coisas hoje em dia que é via inteligência artificial que está chegando devagarzinho e a gente está se habituando sem querer e às vezes é processamento de dados puro, entendeu? É igual o Spotify, né? Que cria as playlists para você e tudo mais. Você nem percebe, às vezes, que a inteligência artificial rodando por trás. Você vai usando e vai ficando viciado, né? Exatamente. O Lucas Sodrelli perguntou aqui, Wagner, acho que a gente caiu, mas eu vou continuar aqui. Tá. Estamos online? É que para mim está carregando aqui no meu computador, então eu achei que a gente tinha caído. Mas então tá. Ele perguntou aqui, Wagner, diante das suas experiências vividas, existiu algum ponto em específico que foi um divisor de águas na sua vida para a transição ao BIM? Sim. Foi o ano de 2005. Eu passei o ano inteiro lendo para fazer uma atualização. Eu era usuário de Architectural Desktop, que virou o AutoCAD arquitetural, que é um arremedo de AutoCAD 3D, né? Era horroroso de utilizar, configurar, mas era o que tinha antigamente, né, para a gente trabalhar em 3D. E o ano de 2005, quando eu me dei conta de que eu tinha que me atualizar, e eu vim lendo, passei o ano inteiro lendo sobre BIM, quando chegou em janeiro de 2006, eu resolvi fazer um curso de Revit, comprei o software, que na época estava com uma promoção irresistível, e depois disso eu nunca mais voltei para trás. Ou seja, não consigo imaginar, cada vez que eu tenho que fazer alguma coisa em CAD, hoje em dia é uma tortura. Eu me sinto na Idade Média, entendeu? Sendo torturado com pregos, entendeu? Que você pode imaginar, porque eu sinto assim, realmente
Tô quase me sentindo o homem das cavernas, entendeu? Usando o AutoCAD, entende? Eu te entendo, eu sei bem como que é isso. Você É, sente assim, o cérebro encolhendo, né? A cada trim que você dá, você sente seu cérebro encolher um pouquinho. Você fala assim, ai, ai. mais ou menos isso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Como vocês criavam o registro de desenvolvimento de projeto? Essa informação era imputada no modelo e como? E na troca por IFC, esse registro não se perde? Olha, vamos lá, deixa eu tentar responder isso aí. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta propriamente dita, né? Desenvolvimento de projeto. Se eu faço uma entrega de um modelo, geralmente assim, eu ainda vou para o método arcaico, porque nem sempre o cliente está disposto a bancar uma ferramenta robusta, né? De GED, né? Acho que antigamente era o BIM Collaboration, né? Agora virou o BIM Design. Então, assim, o que a gente fazia? A gente salvava o modelo de entrega naquela data, criava e botava numa pastinha ali, entrega data tal, e continuava desenvolvendo o modelo. Quando eu precisava acessar, por algum motivo, né, o que tinha sido entregue, eu abria aquele modelo antigo naquela data. Ou seja, a maneira mais convencional possível, né? Hoje em dia a gente tem essa ferramenta fantástica que é o BIM Design, né, da Autodesk, né, do A360. Agora, aí ele fala também qual é a outra pergunta? Ele fez duas perguntas. Uma é como eu registrava isso, né? A outra é na troca por IFC, se esse registro não se perde. Na verdade é o seguinte, a gente não pode perder a perspectiva do que significa o IFC como alternativa de colaboração, porque na verdade o IFC trabalha muito em cima disso, né? O IFC não resolve, ele resolve um pedaço do processo, ele não resolve o processo como um todo. Enquanto a gente ainda estiver num processo que depende essencialmente de documentação, né? Eu acho que o IFC ele é uma ferramenta a mais que ajuda ali a fazer uma troca de questões, ajuda na compatibilização, mas ele ainda não é um fiel da balança para dizer assim, não, esse projeto agora está 100%, até porque, a despeito de vários anúncios da troca de arquivos, interoperabilidade, ainda existe muita inconsistência no mundo IFC, né? E ela às vezes surge de todos os lados, não é só, é só Autodesk, não, surge do ArchiCAD, surge do MicroStation. Sim, né? Porque assim, as pessoas não entendem muito bem o que é o EFC, né? E não entendem que as empresas privadas têm um desenvolvimento de software muito mais avançado que a linguagem do IFC vai acompanhando. Então, assim, não é um problema exclusivo de um software, né? Por mais, por mais que tenha um ou outro que tem que se manter ali mais estagnado para acompanhar a linguagem, ainda tem isso porque as pessoas não entendem, né? Que o IFC representa. Só para ter como exemplo, a gente está lidando aqui com alguns projetos em que a arquitetura está chegando em IFC. E na hora que a gente junta o IFC, cara, aí vem a representação de alguns objetos que estão naquele nível, estão no nível acima, estão no nível abaixo, ficam aparecendo, eles têm que ficar manualmente tirando aquelas porcarias, a visibilidade, porque eles estão interferindo numa planta, entendeu? Né? E é outra solução de outro fornecedor. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão do IFC, que as pessoas falam e defendem com uma paixão, como se fosse a solução dos problemas, e não é, né? É mais uma solução, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? Inclusive, a gente vai ter uma palestra que não está anunciada, eu vou aproveitar esse gancho do IFC. A gente vai ter uma palestra falando sobre Open Standards e vai falar bastante sobre IFC. O nome dele é David Vendrell, ele é de Barcelona, essa palestra vai ser em inglês, mas vai ser muito, muito, muito interessante. Ele está no Reino Unido e ele é o diretor global da Ziggurat. Então, galera que está aí, se liga, a gente vai divulgar nas redes aí, mas é bem bacana se você está interessado nesse tema específico aí que o Wagner falou, que é interessante saber vantagens e desvantagens para você entender como usar. E muita coisa dá errada, viu, gente? Não, mas isso em qualquer canto, né? Nem tudo são flores. O pessoal estava até falando aqui no Aprenda BIM hoje que tem muita gente que é apertador de botão, né? A pessoa acha que é apertar o botão e tá tudo lindo, não é bem assim.
O Guilherme mandou uma pergunta aqui, ó. Ele falou: achei muito interessante o uso da palavra repositório. Eu escuto muito essa palavra por estar ligado com a área de tecnologia da informação. Mas quão consciente você acha que estão os profissionais da construção civil em relação a esse conceito de repositório? Olha, de certa forma o pessoal já utiliza com alguma eficiência, né, os processos mais tradicionais que só recebem arquivos 2D, né? Então, se você olha aí SADP, né, e similares, são ferramentas relativamente confiáveis, né, faz o seu dever de casa, né? Alguns têm algumas funcionalidades a mais, etc. Eu acho que, na verdade, o que a gente teria que passar no Brasil, ainda se acostumar, e talvez isso venha a reboque aí por conta dessas questões de novo desempenho e outras coisas, a gente teria que passar realmente por um choque de compliance, entendeu? De algumas situações críticas, para que as pessoas tomassem ciência da importância da gente ter processos validados, entendeu? E seguir regras. Porque assim, não adianta a gente ter a ferramenta se a pessoa não segue os processos, né? E talvez o que a gente tenha que se acostumar é que tem que ter um processo hoje em dia para trabalhar que garanta a qualidade da informação, a acessibilidade da informação, a validação da informação. Tem toda uma matriz aí de responsabilidade que isso tem que ser feito. A gente hoje em dia, por causa da pressa, né, dos custos, quer fazer as coisas acelerando mais do que deveria, mas não tem jeito, não tem jeito. Se você começa a atropelar e a bypassar alguns processos, você vai arrumar problema. Então, o repositório, ele é uma ferramenta, mas se você não usar o repositório e continuar insistindo em não baixar os últimos arquivos, entende? Por exemplo, lá no Catar, a gente era obrigado a semanalmente baixar todos os modelos de todas as disciplinas dos pessoal de instalações e estrutura. E a gente tinha que atualizar todos os nossos projetos, e tinha que verificar e sabe, a cada 15 dias, toda semana tinha que fazer isso, a cada 15 dias tinha que apresentar um relatório preliminar e todo mês tinha que apresentar um relatório completo, entendeu? Então, se você não encara isso com a responsabilidade e a seriedade que isso deve, pode ser o melhor repositório do mundo que a coisa não vai funcionar. É igual gestão da qualidade em obra, né? O pessoal fala, qualidade em obra, qualidade em obra. Se qualidade em obra for só preencher papel, não vai ter qualidade nenhuma, porque você vai estar mentindo, você vai estar fabricando papelado. E a mesma coisa em qualquer outro processo, né? Exato. Essa pergunta aqui é bem bacana, da Ariane Prado. Ela quer saber se esses processos BIM podem ser usados em projetos de design de interiores. Com certeza. O Everton aqui, né? É o Everton. Ó, para responder continuando respondendo essa sua pergunta, a gente vai ter uma palestra do Everton Amarantes na quinta-feira, que vai falar desses processos todos só Yes. para design de interiores. Então, ele vai entrar bem dentro de ferramenta, bem dentro de processo, e mostrar como tudo isso é possível e viável. E um monte de pergunta aqui, mas eu vou passar a minha pergunta na frente, porque eu estou aqui segurando ela já faz um tempo. Como eu estou como mediadora aqui, eu vou roubar mesmo. Então, a minha pergunta é a seguinte, tá? Eu queria saber, você comentou sobre criatividade, né? Ok. E daí você falou assim, você é criativo com relação a quê? E daí eu queria que você entrasse um pouquinho mais nisso, porque assim, a principal justificativa de muitos arquitetos, de boa parte deles, né? Não todos, claro, mas muitos se escondem atrás disso, né? Ah, meu trabalho é um trabalho artístico, é um trabalho criativo, e eu enfrento muitas restrições, e não, eu sou uma alma não compreendida. E daí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, essa questão da criatividade e dentro desse novo mundo, como é que fica? Olha, essa pergunta ela é uma pegadinha, porque ela toca num assunto super delicado. Assim, quando eu trabalhava na Autodesk, que eu tinha que ir nos escritórios, principalmente nos escritórios de arquitetura, e obviamente assim, isso aí eu acabava indo só nos grandes, né, porque é o que dava tempo de atender, né? O que acontece? Eu sempre via com muita preocupação eu alterar um processo do escritório justamente onde nasciam os projetos. Porque,
obviamente que eu falei isso tudo sobre mudança de paradigma, eu falo sobre um monte de coisa, né? Mas eu confesso que mesmo para mim, que eu sou, na verdade, eu sou formado dentro de um processo de abstração, um processo criativo, que ele se baseia na épora, né? Então eu sou um pouco ainda influenciado, e toda forma de eu raciocinar, até porque meu pai era projetista, coisa e tal, eu vi ele desenhando desde pequenininho, eu sentia o cheiro de papel no escritório, nanquim, aquelas coisas. Obviamente eu não consigo me dissociar isso, porque foi como eu aprendi a desenvolver arquitetura. Então, quando eu vejo o profissional, obviamente, resistindo, ou procurando uma ferramenta que seja mais similar ao processo criativo dele, né? E eu sei que algumas das ferramentas de modelagem BIM, coisa e tal, elas são mais próximas do processo convencional. Eu não digo que a pessoa está errada, né? Obviamente, assim, eu acho muito difícil você pegar uma pessoa com mais de 20 anos de prática profissional, mais, sei lá, 5 anos de estágio, e fazer essa pessoa renascer do zero, né? Mexer com a sua capacidade de abstrair, onde ela desenvolveu suas conexões que são estimuladas pelo que ele consome de cultura, tudo que ele desenvolveu ao longo da vida. Eu não sou doido aqui de achar que a pessoa tem que virar a chave e dizer assim, agora eu só crio em 3D. Eu acho que isso não vai funcionar. Ou se funcionar, pode não funcionar com o resultado que a pessoa espera, ela pode ficar decepcionada. Eu diria o seguinte, a minha preocupação em relação a esse processo criativo, para os profissionais que estão habituados, eu não acho que a tecnologia, ela necessariamente, ela dificulte o processo. Eu acho que é uma linguagem diferente, né? Sim. Mas eu acho que existe uma resistência absurda por parte da academia, inclusive de jovens professores da academia, que acham que só existe uma única maneira de conceber e ser criativo. Isso eu discordo frontalmente, tá? Assim, vou fazer 34 anos de formado esse ano. Para mim é um absurdo imaginar que só existe uma maneira de ser criativo. Eu acho que, na verdade, a gente está no processo de transição. Esse processo de transição ele só vai maturar mesmo daqui mais umas 15 anos, entendeu? Não, mas é sério, porque quando você vê as pessoas efetivamente trabalhando diretamente em ferramentas 3D puras, nativas, entendeu? Que é o que eu acredito, outras sinapses e abstrações vão ser possíveis, que não são possíveis hoje, entendeu? Diante do nosso aprendizado, que tem que sempre decompor um objeto nas époras, entendeu? Eu acho que isso é um processo que vai se desenrolar e naturalmente vai acontecer, né? E eu acho que é um incômodo para as pessoas, muita gente, obviamente, olha com muita desconfiança, né, e negação sobre isso, mas eu não acho que seja exatamente ruim, nem acho que seja. As pessoas ficam assim, mas eu já tenho que botar a especificação no meu modelo. Não, cara, você pode fazer o que você quiser, no tempo que você quiser. Mas, obviamente, a pessoa não sabe como fazer o croquis em 3D como ela fazia na mão. Eu Entendeu? até falei um pouquinho disso na minha palestra, né? Que a forma nossa de representar a realidade mudou. E que, querendo ou não, com essas novas ferramentas, a gente tem uma outra forma de representar a realidade. E que muitas vezes é de um jeito não gráfico, né? Porque Sim, a gente sempre foi muito para recursos gráficos para demonstrar como seria construído, e a realidade é que cada vez mais, dentro dessas novas tecnologias, a gente tem recursos que não são gráficos. E daí é difícil pegar uma pessoa que teve uma educação numa linguagem 1000% gráfica e fazer ela mudar isso na cabeça dela, que de repente agora é não gráfico. E daí ela não sabe lidar com esses não gráficos, né? Isso que você falou, ela pega e fala, ela surta, né? exatamente. O Luiz Ferreira quer saber como que é realizada a entrega dos produtos / projetos vinha ao cliente. Se você faz a sua entrega totalmente digital ou se você faz entrega de documento físico. Como que está sendo feito isso hoje em dia? E se é um PDF, se é um modelo, como é que faz, quem que faz e etc. Na verdade, assim, as matrizes de entrega, de entregáveis hoje em dia, exigem vários formatos, né? E a gente, assim, hoje em dia eu não imprimo as plantas para entregar para o cliente, né? À exceção de uma planta de prefeitura, nas prefeituras que ainda são analógicas, né? Tudo hoje em dia eu entrego, porque às vezes o cliente, assim, ó, fiz o carregamento no ConstruWeb,
tá aqui os links, carreguei DWG, PDF, modelo naves, tem todo o relatório, tudo que eu entreguei, né? Relatório de compatibilidade, relatório quantitativo, tem tudo, né? Ata de reunião, com todas as reuniões realizadas até aquela data, entende? Assim, a gente realmente usa pouco papel em comparação à quantidade de documento que a gente produz e no volume que a gente produz, a gente usa muito pouco papel. Hoje mesmo eu estava numa reunião que basicamente foi tela, era uma reunião, metade da equipe numa sala, outra consultora via Skype, e não tinha papel não, era tudo AutoCAD de um lado, Excel do outro, é isso aí. Sabe como é que eram as revisões antes, né? Era tudo assim, imprime no A4, leva lá pro cara ver. Daí no A4, levava, o cara marcava tudo, você voltava no computador, editava tudo, doía o cérebro na hora de dar os trinks, mas você seguia a vida. Exatamente. Então, assim, hoje em dia é isso, é tudo digital e uma infinidade de arquivos que a gente tem que entregar, entendeu? O Lucas, essa pergunta do Marcelo foi respondida já, de como que está a gestão de facilities, né? O Wagner falou que ele gostaria de ter ficado mais tempo para saber exatamente como que foi, mas ele disse que até onde ele saiba, o pessoal está conseguindo fazer tudo ok, né? Mariana, deixa eu só falar uma coisa aqui. Tem um item que muita gente não se dá conta, por exemplo. Existe um item que eu esqueci de incluir na minha apresentação, que eu pensei nele no início e acabei, na verdade, esquecendo. Tem um produto que as construtoras entregam ao final de uma obra, que é um famoso databook. Não sei se você já ouviu falar nisso, né? O que é o databook? Databook nada mais é do que toda a documentação da execução da obra, todas as notas fiscais, todos os certificados de garantia, todos os manuais, né? E você tem uma ideia do volume de papel de documento que é um databook? É gigantesco, né? Fichários e fichários, uma coisa assim absurda, uma coisa abissal do outro mundo. Então, assim, a gente combina, a gente pode até oferecer um serviço de apoio à construção com geração de um databook no final da obra. Ou seja, um arquivo digital, se ele quiser vai no CD, DVD, ou vai carregar direto lá no repositório de arquivos, entendeu? Com todas as especificações, todos os vínculos, links. A verdade é que esses fichários todos vão sumir, né? Então, ainda hoje são gerados, você entrega esse bando de fichário, né? Que depois vai virar tudo pó, né? Vai tudo ser incinerado, entendeu? De traça, dali 10 anos todo mundo queima e se precisar de alguma coisa ninguém acha. O Thomas, ele fez uma pergunta bem bacana. Ele disse que ele quer se tornar um BIM Manager. Vai ter que estudar bastante, Thomas, já te adianto já. Ele quer saber quais seriam os primeiros passos recomendados por você e em quanto tempo você acha que ele chegaria em um BIM Manager. Então, pelo que eu entendi, é assim. Ele é arquiteto, ele é engenheiro e ele decidiu hoje que ele quer virar um BIM Manager. Ok. Ele tomou essa decisão na vida dele. Olha só, vamos lá. Olhando para frente, quando que ele pode se dizer preparado para assumir um cargo de BIM Manager? Bom, primeira coisa que eu vou dizer para ele, tá assim, primeira coisa que eu vou dizer para ele é o seguinte, cara, número 1, você não pode esquecer das gradações tradicionais na profissão, tá? Hoje em dia, um arquiteto é considerado um arquiteto júnior, com até 5 anos de formado, um arquiteto pleno, um arquiteto com até 10 anos de formado. Quando eu falo 5 anos de formado, é 5 anos de formado e em atividade, tá? Com 10 anos de formado em atividade, é um arquiteto pleno, né? E um arquiteto considerado, por exemplo, sênior, ele já começa a ser a partir de 15 anos ou mais. A mesma coisa vale para os engenheiros, tá? O que eu entendo, assim, você não consegue fazer um atalho para você chegar nessa posição, e eu não consigo ver um profissional sem ter passado pela condição de chegar a nível sênior e virar um bom BIM manager, tá? Com algumas raríssimas exceções, tá? A não ser que efetivamente ele não queira ser um profissional da área, ele queira se dedicar na questão de gestão da tecnologia da informação. Aí pode até ser, tá? Eu até conheci alguns profissionais ao longo do caminho que eram excelentes profissionais e que eles estavam dedicados mais a fazer a parte de gestão mesmo do BIM, ou seja, mas aí ele tem que saber o que ele quer. Ele quer ser um arquiteto, um engenheiro, ou ele quer ser um cara de gestão de itens de informática da construção, entendeu? E ser realmente um BIM manager, né? Então,
tem umas questões assim que têm que ser definidas, melhor analisadas. Eu acho que o profissional ele tem que vivenciar experiências de projeto, não apenas iniciais. Ele tem que pegar um projeto, ele pega vários projetos, início, meio e fim, para ele poder como é que um projeto começa, como ele se desenvolve, como é que ele se encerra, tá? Porque isso é o que vai dar experiência e bagagem para ele, tá? Até na manipulação das informações e dos dados. Bom, dito isso, eu acho que além de ele ter vivenciado isso, para ele poder entender as demandas, né? Eu acho que o manager, um bom gerente, ele tem que estar atento ao que as pessoas que estão no entorno dele, onde ele atua, estão demandando, né? Para ele poder gerenciar corretamente. Por isso que eu falo que ele tem que vivenciar para ele poder entender, né? Quais são as lacunas que ele vai ter que gerenciar, os problemas. Ele vai ter que ser um cara antenado nas tecnologias novas, ele tem que ser um cara com boa capacidade de assimilação de novas ferramentas, porque ele vai ter que entender, ele não vai ser um mega especialista, talvez, de todas, mas ele vai ter que entender como ele faz minimamente para que certas questões importantes que vão afetar a interoperabilidade, ele tem que saber dominar e saber como é que funcionam essas questões chaves, para ele poder garantir que as inserções sejam na posição certa, que a representação, que ele consiga rastrear quais são os elementos que estão em níveis errados, com referências erradas, entendeu? Que são os problemas que a gente vive no nosso dia a dia de projeto em BIM, entendeu? Fazendo isso, ele talvez num período que sei lá, acho que talvez em 10 anos ele, a partir do momento que ele se forme, talvez ele consiga estar apto para ser um BIM manager, o que seria uma idade adequada, né? Quer dizer, hoje ele está se formando um profissional está saindo da faculdade com entre 22 e 25, ou seja, vai chegar nos seus 34, 35, apto para ser um bom BIM manager, né? Nosso amigo Décio que o diga, nosso Big Master BIM Manager, entendeu? Do grupo, entendeu? Sabe? Que aí a pessoa está com maturidade para ser efetivamente um bom profissional nessa área, entendeu? Porque você já coletou uma série de experiências, né? Porque, na verdade, capacidade de gerência está ligada à resolução de problema. E resolução de problema está relacionada a repositório mental para resolver problema. Então, com 10 anos, você já resolveu, já passou por uns apertos já. Com certeza. E a qualidade das suas soluções é que vai determinar se você é um bom gerente ou não, entendeu? Sim, muito bom, muito bom. Essa resposta me deixou feliz. A Natasha ela fez uma pergunta aqui, ó. Olá, gostaria de saber como os clientes estão demandando os modelos para extração de quantitativos de orçamentação e planejamento. Olha, na real, muitos clientes não acessam ainda os modelos, acredite se quiser. Então, isso fica tudo muito sob nossa responsabilidade, tá? Não que a gente não entregue os modelos, a gente até entrega, tá? Mas também existe zona de conforto nos clientes, entende? Então, os clientes, às vezes, sequer abrem nossos modelos RVTs, os NWCs, né? Que a gente desenvolve com tanto carinho, com tanto esforço, entendeu? Botando tanta informação, sabe? Mas está lá, a gente entrega tudo direito. Tem gente que pede PDF, você entrega PDF também. Tem gente que pede Excel, você entrega Excel. Tudo que o cliente pedir, a gente entrega, entende? Menos a dança da chuva, porque isso a gente ainda não faz. Então, mas foram essas as perguntas de hoje. Acho que a gente chegou ao fim. Se não chegou, por favor, manda aqui, porque eu acho que eu não vi no chat, mas eu acredito ter coberto todas as perguntas. O pessoal ficou aqui, só teve uma questão, uma discussão aqui que eu acho legal só a gente falar um pouco sobre isso, porque na verdade isso é um tema super frequente, né? Até nos fóruns e no pessoal do Aprenda BIM, que é assim, né? Eu falei que vai ter a palestra e que vai ser em inglês, e daí comentaram aqui no chat, putz, agora tem que falar inglês para estar aqui e tal. Então é assim, né? É o que o Assis sempre fala e é o que a gente sempre bate na tecla, né? Querendo ou não, quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de BIM e tudo isso que está aparecendo, se você quer ser um profissional de destaque, se você quer ter acesso à informação, é muito importante você saber o mínimo de inglês, porque tem muita coisa que nem chega a ser traduzida em português. Muita coisa não é traduzida. Assim, a gente tem um trabalho na BIM Experts gigantesco de tentar
trazer algumas coisas, para condensar algumas coisas no blog, mas assim, é humanamente impossível traduzir tudo. E então, assim, a melhor saída, assim, até dica aí para o Thomas, que quer ser um BIM manager, e para todos aí que estão acompanhando e querem seguir essa carreira, é isso. Vai lá, se inscreve no IASIG, no Wizard, em qualquer um desses cursos, porque é o que vai salvar a sua vida e te permitir ter umas experiências aí iguais às do Wagner. Isso aí, gente. Olha só, eu estudei inglês durante 11 anos da minha vida quando eu era criança, viu? Então, pessoal, assim, já sabe, quando tiverem seus filhos, põe os seus filhos desde pequenininho para aprender inglês, francês, chinês, tudo que eles puderem aprender, eles aprendendo, que eles vão precisar no futuro, viu? E é isso aí, tem que saber inglês, não tem jeito. É, o cérebro é plástico, né? Então, quanto antes você colocar a criança, menos ela vai sofrer. Com certeza. O pessoal tá falando que tá na hora de eu dormir já. Eu vou contar pra vocês. Não é que eu tô cansada, é que eu não aguento mais ouvir a minha voz. Eu tô aqui falando desde as 7 da noite, entendeu? Agora já são 11 horas. Eu acho que eu vou chegar domingo, eu não vou querer falar com mais ninguém. Mas tem mais uma pergunta aqui, ó. O trabalho em equipe, o relacionamento entre muitos profissionais, eu acredito que é mais intenso com o BIM. Isso é um gargalo no desenvolvimento dos projetos? Olha, mas a gente tem que aprender o seguinte, gente. No Brasil, inclusive, a gente está num momento muito ruim, né? Porque a gente hoje em dia trata qualquer divergência como uma briga, quando na verdade a gente deveria encarar qualquer divergência como uma oportunidade de rever um conceito que a gente possa estar tendo equivocado, tá? Então, trabalhar em equipe é fundamental, é importantíssimo. Só que a gente não pode se esquecer o seguinte, às vezes a gente tem que trabalhar com algumas pessoas, até que a gente não se dá tão bem assim, o que não impede a gente de desenvolver um bom trabalho, tá? E a gente tem que aprender a separar o que que é uma questão profissional de uma questão pessoal. E por isso que eu digo assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa questão de trabalhar em equipe, o que que é harmonia, entendeu? Às vezes a harmonia necessariamente não é uma coisa boa, não. É preciso ter alguém dissonante para provocar um pouco de revisão de conceito, para testar, para questionar aquilo que a gente está fazendo, para obrigar a gente a fazer o melhor. Tá? E o que eu digo é o seguinte: procurem fazer o melhor que vocês puderem, em todas as situações. Sim, Né? A excelência, o bom trabalho, a boa remuneração, né? Vamos dizer assim, o respeito que as pessoas vão ter por você vai estar muito associado ao que você vai estar, tem que estar sempre dando o melhor de si. Assim, o melhor que você conseguir, que você puder, você tem que realmente se dedicar. Isso é o que vai fazer você ser um bom profissional. E aprender, a gente tem que aprender a gerenciar a divergência, entendeu? sim. Isso é uma coisa ruim, não. É uma coisa que enriquece o trabalho, entendeu? Tem que aprender a trabalhar com quem a gente não se dá tão bem, entendeu? Sério? É? É. E daí aqui, falando nisso, para todo mundo que se interessou por essa parte, a gente vai ter uma palestra na sexta do Guilherme, que ele vai falar sobre estilos pessoais e como que você faz essa gestão de equipe, essa gestão de pessoas, porque a gente sabe que o estilo de cada um, de comunicação, de como que você trabalha, vai mudar também o resultado final, né? Dependendo do arranjo de equipe que você tem, mesmo que seja um projeto de porte semelhante, muda tudo. Então, o Guilherme ele vai entrar bem nisso, como que a gente faz essa gestão de pessoas em processos digitais. E, para quem não sabe, né, no curso BIM Implementação à Venda, o Gui também está dando uma matéria só sobre isso. Para quem nunca ouviu falar desse curso, é um curso que a gente lançou na BIM Experts esse ano, mas já acabaram, já esgotaram todas as vagas. Foi super rápido. Mas é isso aí, galera. Eu só vou fechar agora falando para o Wagner deixar, então, uma dica, fora essa de dar sempre o melhor aí, esse motivacional, uma dica para todos vocês, considerando o tema da palestra dele e tudo que ele abordou de novas tecnologias. Fecha aí, Wagner, com chave de ouro. Olha só, gente, assim, por mais que você, nunca se esqueça o seguinte, por mais que vocês saibam, que vocês tenham experiência, né? Sejam humildes para escutar os outros, para aprender, tá? Então, às vezes da pergunta mais simples, mais banal, que vem um aprendizado. Então, tenham humildade suficiente para admitir que vocês não sabem tudo, isso vocês vão estar constantemente aprendendo, tá? Ainda mais no BIM,
Todo dia é um dia que você está aprendendo alguma coisa. Então, não se fechem, não acham que não partam do princípio que é uma besteira o que a pessoa está falando, ouçam com atenção, né? Porque às vezes se ela não está fazendo uma pergunta que vocês considerem mais inteligente, talvez seja porque você talvez não tenha passado para ela a instrução correta ou deixado claro o suficiente. Né? Sejam humildes, ouçam as pessoas. Comunicação é ouvir o outro também, tá? É entender o que ele está demandando, tá? Nesses tempos hoje em dia de radicalização é fundamental a gente valorizar isso, tá? Ouçam seu semelhante, né? Aprendam, ouçam com ouvidos de atenção, tá? E acrescentem isso no dia a dia de vocês, entendeu? E façam o melhor, deem o melhor de si. Esse é o mais importante. Então, galera, a gente está fechando esse primeiro dia de palestra. Eu realmente fiquei feliz porque eu achei que todos vocês iam dormir mais cedo, segundo a piadinha com meu sobrenome. Pode fazer, a piadinha tá liberada hoje. E eu espero vocês aqui amanhã. Amanhã a gente começa mais cedo, tá? Amanhã a gente começa às 5 da tarde, eu acho. Amanhã a gente começa às 5 da tarde, amanhã a gente começa às 5 da tarde, não é? Eu acho. Amanhã a gente começa às 5 da tarde com o Queiro, falando sobre garagens de alto desempenho. Então, ele vai falar sobre como você otimiza fluxo e como você consegue mais espaços, porque a gente sabe que hoje espaço em garagem é uma briga praticamente ferrenha entre vizinhos, em edifícios corporativos, todo mundo quer maximizar isso. Então, essa vai ser a primeira palestra. A segunda palestra que a gente vai ter vai ser com o Fabrício Ferreira, falando do case dele de um complexo naval na África. Ele vai falar muito sobre como montar uma equipe, e isso também é muito interessante quando a gente fala em BIM, como montar a equipe, muito mais do que gestão de pessoas. E a gente tem, por fim, a palestra do Fábio Santana falando sobre design de um galpão industrial, tá? Sem usar apps e principalmente como que você utiliza design options. Então, como você cria várias opções de projeto dentro de um projeto só para o seu cliente selecionar. Então, ó, galera que não é daqui, não está acompanhando o horário de Brasília, todas as palestras são no horário de Brasília. Eu estou falando porque a gente tem vários fusos no Brasil, tem pessoal de Portugal, da Angola, não sei se está acontecendo, mas viralizou essa semana Be Expert, isso é muito bom. E essas palestras são no horário de Brasília, tá bom, galera? Amanhã, 5 horas, estou esperando todo mundo. Mais uma vez, super obrigada. Continuem compartilhando aí com todo mundo. Se vocês gostaram do nosso trabalho, compartilhe com o pessoal do escritório, da construtora, da faculdade, porque a gente quer mesmo é disseminar esse conhecimento que muitas vezes fica preso ali numa pirâmide. A gente quer mais é que mais gente conheça, mais gente saiba, mais gente use, né, Pá? Isso aí. Então, valeu, Wagner. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Valeu. E valeu todo mundo que ficou aí participando. Décio, ó, tá aqui, ó, 3 horas da manhã. Ele deu graças a Deus que terminou a palestra agora. Eu vou escutar muito depois. Valeu, Décio. Valeu todo mundo que ficou aqui até agora. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.